Alô, Brasil! Estamos chegando! Você vem com a rampa que sai do metrô, dá acesso à entrada principal Maracanã. Daqui a pouquinho, quarta rodada, Campeonato Brasileiro. Duelo do pelotão de elite do campeonato. O Flamengo entrou na rodada como primeiro colocado para pegar esse Juventude fora de casa. Joga a equipe do Rio Grande do Sul, quarta colocada. Expectativa para 35 mil pessoas, um pouco mais de 20 mil ingressos foram vendidos com antecedência. Flamengo e Juventude a partir de agora na tela da Globo, que seja mesmo um grande jogo, como a gente imagina. Temos aqui na cabine a Ana Thaís, o Diego, todo o nosso time de reportagem. Daqui a pouquinho, para as primeiras informações, a gente acompanha o protocolo, a entrada das duas equipes ao grande palco que é o Maracanã, o nosso principal palco do futebol brasileiro, dos principais estádios do mundo. Para a bola começar a rolar, vamos respeitar o hino brasileiro. Não matou a cabeça. Executado o hino brasileiro, Maracanã, vamos escalar as duas equipes. Começamos pelo Flamengo. Tenta a primeira vitória em casa, é 100% fora, jogando longe do Maracanã. Tenta vencer a primeira, estreou empatando com o Internacional. Rossi vai no gol, linha de 4. Wesley na direita, Alexandro na esquerda. Danilo está de volta ao miolo da zaga como titular 2 meses depois, ao lado do Léo Pereira. O meio-campo do Flamengo são 2 volantes. Flamengo no 4-2-3-1. Alan jogando ao lado do Pulgar, pendurado, reparem, 2 cartões para ele. A meiuca do Flamengo tem uma Arrascaeta, o grande garçom, maestro do time, com Gerson de um lado, capitão do outro, Michael, para dar escape, para dar velocidade. E um pouco mais à frente no ataque do Flamengo, vocês podem acompanhar o Plata, jogando mais uma vez como centroavante. Está vivendo um jejum de 12 jogos, o equatoriano quer voltar a fazer gol. Felipe Luiz é o técnico, à direita vocês veem todas as opções no banco. Esse grafismo da Globo está espetacular e traz agora como novidade para a temporada o banco de reservas. O Flamengo está pronto, o Juventude também. Repito, Flamengo líder do campeonato, assim iniciou a rodada para pegar o quarto na tabela, que é o Papo de Gustavo no gol. Everton na lateral direita, Filipinho na esquerda. A zaga do Juventude ainda tem Abner, da prata da casa, ao lado do Adriano Martins. Vamos ao meio campo. Davi Góes, por falar em prata da casa, gente, esse garoto tem apenas 19 anos, é titular hoje. Jadson, capitão da equipe, Mandaca segue também entre os principais jogadores. São 3 homens à frente. Emerson Batalha, o colombiano, joga na direita, ele é canhoto, com o Bavi centralizado comandando o ataque. E o Giovani é a equipe do técnico Fábio Matias, de 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, prestigiado desde a Série B do ano passado, com esses caras à direita à disposição no banco de reservas. Para jogo importante, arbitragem importante, Matheus Candançan está no quadro da FIFA, tá aí ele para foto com os 2 capitães. Neuza Bach, assistente de Copa do Mundo, ele é FIFA também, vai para o jogo com a Brígida Cirilo Ferreira, que é outro assistente FIFA. Rafael Trace fica na salinha do vídeo. Boa sorte a todos eles, que passem despercebidos, que a bola role legal, sem polêmica para a arbitragem. As primeiras do Rubro Negro, quero te ouvir. Boa noite, Marcelo Corregi. Boa noite, Guga, boa noite a todos. Titular tantas vezes no ataque do Flamengo nessa temporada, hoje o Bruno Henrique está no banco de reservas, mas segundo a comissão técnica do Flamengo, isso já fazia parte do planejamento, não tem a ver com o fato de ele ter sido indiciado ontem pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento num esquema de fraudes em apostas esportivas. Inclusive, a tendência é que o Bruno Henrique entre no time no decorrer da partida. Agora as informações do Juventude com Rodrigo Cordeiro. Oi, Corregi, boa noite para você, boa noite a todos. O Juventude volta ao palco onde conquistou a sua maior glória, a Copa do Brasil de 1999. Mas hoje, aqui no Maracanã, busca a primeira vitória como visitante no Brasileirão. O técnico Fábio Matias fala justamente sobre a necessidade da equipe encontrar esse equilíbrio, já que no Alfredo Jaconi é muito forte, tem 100% de aproveitamento ao longo da temporada. Guga. Que seja um grande jogo, Diego Ribas, a expectativa é a melhor possível. O Flamengo quer fazer o que o Juventude tem feito, vencer em casa.
joga com o apoio da torcida, tem muito mais investimento. Ana Thaís com a gente também. Boa noite, amigo. Boa noite, Guga. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. Exatamente. Um jogo onde o Flamengo é favorito do Campeonato Brasileiro. Tem que respeitar muito. Agora, o Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo, conseguir uma grande vitória. Fez aí modificações, mas com certeza vai manter aquela intensidade de sempre. Será que o Juventude consegue repetir o que ele costuma fazer? Ano passado, Ana, o Juventude venceu todos os cariocas. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco jogando em casa. A gente brincava que era o campeonato carioca do Juventude, né? Isso, Guga. Agora, o resultado fora de casa é fundamental, né? Se você pensa no empate, até mesmo numa vitória, para um time fazer uma campanha um pouco mais segura em relação ao ano passado. Muito bem, as cartas estão na mesa. A bola vai rolar, que seja um grande jogo, que você, nesta quarta-feira de Campeonato Brasileiro, possa se divertir com a gente na tela da Globo. Brasileirão chegando, vamos nessa. Tá aí a bola do jogo, o primeiro toque na bola é do time do Flamengo. Candansan pronto, boa sorte para o árbitro, é muito jovem, só 26 anos, entrou recentemente no quadro da FIFA. Ele tem um bom trabalho, tá aí o árbitro paulista na tela para vocês. 0 o cronômetro, a arbitragem que pede 1 minuto de silêncio. Vamos respeitar antes da bola rolar no Maracanã. Pode apitar, professor. Vai começar a quarta rodada do Campeonato Brasileiro aqui em Maracanã. Flamengo dá a saída. É o líder do campeonato. Melhor ataque da competição. O time que mais tempo fica com a bola no pé, que mais troca passes. Autoriza o árbitro Arrascaeta. Toca nela pela primeira vez. Começa o jogo na tela da Globo. Vamos juntos. Flamengo e Juventude a partir de agora, já com bola rolando. Esse templo sagrado do futebol brasileiro, que é o estádio do Maracanã. Flamengo dá a saída no campo de defesa. Danilo abre a jogada na direita. Wesley cutuca na linha de fundo. Gerson aparece na ponta direita, trabalhando preferencialmente com a perna canhota. O capitão do Flamengo vai até o final, insiste. Quer um toque no braço, mas o árbitro dá falta de ataque. O jogador do Juventude caiu se abraçando a bola. O Gerson diz que não o empurrou pelas costas. A arbitragem entendeu que a carga foi faltosa em cima do Adriano Martins. E o jogo está parado para o Juventude bater. Tá aí o Gerson, uma das grandes atrações do Flamengo, da partida em si, jogador de seleção brasileira. E o Juventude vai recolocar a bola na falta a ser batida pelo Gustavo. O goleiro estica lá para frente. Toque de cabeça do Pulgar. O Gerson faz a bola chegar no Alexandro. Ele divide com o Batalha. Ganha na força. Lateral experiente, pisa na bola, recomeça, valoriza a posse da bola, toca no campo de defesa. O Balan faz a inversão até o Danilo. Ele agasalha no peito, coloca no chão. Wesley abre para receber, a bola vem no corredor central com o Léo Pereira. Daí ao Alexandro mais uma vez. Ele estica no ataque até o Michael. Michael toca curtinho, ficou curto demais para o Arrascaeta. Sai jogando na moral o Abner. Reparem que o Abner é muito alto, tem 1,89 m. E o Juventude é um time muito forte pelo alto. Um time que fez 5 dos últimos 6 gols em bolas cruzadas. E o Abner, zagueiro, é um dos atacantes quando a bola é cruzada lá na frente, dando opção ofensiva para o Papo, que sai com o Gustavo. Joga a bola na lateral esquerda até o Filipinho. Ele dribla na contramão, vai fazer a inversão. A bola vem forte nas costas do Alexandro. Conseguiu o domínio, Batalha. Parte para cima da marcação, ele cruza, Léo Pereira abre o compasso, abre a perna esquerda para tirar. O Arrascaeta tenta o domínio, a bola escapa, volta no Everton. Lateral toca mal. De lateral para lateral, lateral do Flamengo toca no Plata. Trivelinha curta para fazer a bola chegar até o Gerson. Wesley já se manda. Ele tem muita força, muita velocidade. Mais um jogador de seleção brasileira, tenta a inversão. Michael corre, vai alcançar. Tá com ele na jogada típica do Michael no 1 contra 1. Desistiu do drible, toca atrás pro Arrascaeta. Tem a interceptação, corte bem feito pelo Jadson. É arremesso pro Flamengo no ataque.
A torcida do Flamengo vai dando o recado na arquibancada, vai para cima, Mengô, vai injetando o ânimo do time que toca a bola com Wesley. Faz a bola chegar um pouquinho mais atrás até o Danilo, daí ao Léo Pereira. Abre para receber o Alan. É um dos canhotos do time do Flamengo. Tá aí o volante tocando mais à frente para outro canhoto, Alexandro. Canetinha! A torcida gosta em cima do Jadson. Deu uma janelinha dele. Arrascaeta. Pisa, toca atrás. Alan. Flamengo circula de pé em pé. Danilo. Corredor central para o Alan. Daí ao Léo Pereira. Solta a bola na ponta. Arrascaeta, o grande garçom. Com a perna canhota, desiste, traz para a direita. Da ponta, vem por dentro, tenta o ângulo para o chute ou até mesmo para o passe. Era para o Wesley. Tira a marcação, volta para o Eric Pulgar. O chileno toca curto, Balan. Valoriza a posse da bola, traz o Léo Pereira para jogar. Alexandre ameaçou a inversão. O bote foi do Batalha, o Flamengo vai tricotando, toca a bola de pé em pé. Danilo mais uma vez para o Wesley. Sem marcação, Gerson se aproxima da opção para a tabela. Tá feita aí o Wesley, Gerson de volta para o Wesley, tá na linha de fundo, tá marcado, falta do Filipinho em cima dele, falta para o Flamengo levantar na área. Tá só começando o jogo, tá aí Felipe Luiz. Já de pé, o treinador do Flamengo, você revê a falta do Filipinho em cima do Wesley. E a canetinha do Alexandro, levantando o torcedor nesse comecinho do jogo. Não vem de garfo, que hoje é dia de sopa. O Alexandro fez a festa da galera e o Flamengo tem falta no ataque. Reloginho da Globo, lá no alto, canto esquerdo. 4 minutinhos, só começando. Do outro lado, Fábio Matias, prestigiado o treinador do Juventude após a arrancada sensacional na temporada passada para manter o Juventude na Série A. Arrascaeta levantou a cabeça, primeira trave, tira a marcação. Babi, centroavante, jogou de zagueiro. A bola sobra com Wesley. Ele cava, fica muito forte para o Arrascaeta, vai alcançar, fatiada na bola de cabeça, tira para trás Adriano Martins, Gustavo. Cai no colo do goleiro do Juventude, que faz a defesa. Léo Pereira volta rápido para a recomposição do Flamengo, que já recupera a posse na cabeça do Alexandro. Caiu Danilo. Daqui a pouquinho vamos passar pelos jogos da rodada, às 9h30. Começaram 3 partidas, a gente conta tudo para você no show do intervalo. Vem aí uma bateria de gols. Wesley. Rodada que começou ontem, já tivemos jogos encerrados hoje. Tem bola rolando, amanhã tem mais. A gente vai recapitular daqui a pouquinho. Deixa eu ver o Michael, vem o Flamengo para o ataque. Limpou, toca curto, Arrascaeta. De primeira, Alan faz a inversão, esse é o Wesley. Aparece o Giovani na marcação em cima dele. Gerson só pisa para quem chega de trás. Eric Pulgar para o Alan. Aí o Léo Pereira, o Flamengo inteirinho. A imagem da Globo mostra no campo de ataque. Alexandro cutuca a bola para o Michael. Vai para a linha de fundo, desiste. Cai por dentro, enfia no vazio. Agradece a defesa do Juventude. Sai jogando com o Everton. Ele atira lá para frente. Léo Pereira como se fosse futebol. Ele ajeita com o peito. Eric Pulgar toca para o Danilo. Torcida aplaude porque o time fica com a bola no pé. Arrascaeta, Plata. Ficou curta para o Gerson. Vai sobrar lá do outro lado com Wesley. Danilo. Flamengo tenta imprensar para trás o time do Juventude ganhando metros. Domina a Michael. Vai para cima da marcação. Aí sim, Arrascaeta bateu no cantinho. Passa à esquerda com perigo. Primeira chance do jogo é do Flamengo. Essa é a rodada de número 4 do campeonato. Olho na tela. Rodada que começou ontem, enquanto você revê a batida, a chapada do Arrascaeta. O Ceará venceu o Vasco por 2-1. Bola rolando, Santos e Atlético, Vitória e Fortaleza, tudo 0-0. Mas os jogos encerrados, olha só, Botafogo e São Paulo 2-2. O Mirassol bateu o Grêmio 4-1. Sport 0, Bragantino 1. O Corinthians perdeu para o Fluminense 2-0 em São Paulo. Tivemos também encerrado há pouco, Palmeiras 1, Inter 0 no Beira-Rio. Neste momento, Palmeiras pulando para a liderança do campeonato. Recapitulando, Santos e Atlético, Vitória e Fortaleza, tudo 0-0. E tem amanhã, 9 horas, transmissão do Sport TV, Cruzeiro e Bahia. Aí sim a gente encerra a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rossi. É uma estratégia já conhecida do Flamengo do Felipe Luiz. É um time que parece meio cínico, né? Tocar para trás, passes laterais, mas é para atrair o Juventude. E para morder nas costas, ó, para achar espaço nas costas da marcação. Arrascaeta errou a inversão.
Mas é isso, o Flamengo joga a isca, o adversário vai dar o bote lá no alto e ele quebra com troca de passe ou com uma bola esticada, bola longa, o primeiro muro na marcação. Gustavo sai jogando com perigo, com emoção. Jadson coloca aqui para sair jogando o Abner. É isso, Guga. E aí nós vemos a estratégia, né? Apesar do Gerson começou o jogo lá aberto na direita, mas está se deslocando muito para o meio. Então quem dá amplitude lá no lado direito vai ser o Wesley. Por isso que teremos o Gerson no movimento mais próximo ao Arrascaeta, como já vimos algumas vezes, para poder fazer o controle desse meio campo também. Diego Ribas, Ana Thaís, a nossa dupla de comentaristas para ler o jogo para você. Dá para trazer o primeiro destaque tático, técnico. Tem alguém que pula, avança, larga melhor no jogo, Ana Thaís? 8 minutos e meio, 0-0. Ô Guga, eu gosto do começo do jogo do Flamengo, né? Ele administra a posse de bola, dá um passinho para trás também para atrair o Juventude, como você já destacou. E essa movimentação do Gerson também faz com que o time tenha superioridade, né? Que é o que faz valer a pena quando tem a posse de bola. O grande pulo do gato do Flamengo vai ser administrar essa posse de bola com ofensividade. Eu acho que é isso que o Felipe está querendo buscar nesse começo do Campeonato Brasileiro. Guga, deixa eu destacar o início do Arrascaeta. Já teve um cruzamento fatiado, como você disse, ali de bate-pronto, difícil. Teve uma finalização também. Ele está muito confiante tecnicamente, já tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. E uma demonstração disso é que no aquecimento para esse jogo aqui no Maracanã, ele estava tentando finalizações de trivela de fora da área, a la Modric do Real Madrid, sabe? Arrascaeta está com tudo. Desde que chegou o Correge, ele entrega pelo menos 10 passes para gol a cada temporada. Vem o Flamengo pro ataque. O Wesley, Gerson, Plata de costas pro gol, faz a parede. Quem é que chega de trás? É o Alan, daí é o Alexandro. Levantou a cabeça, fez a inversão. Gerson deixa pro Wesley. Sai da bola, Filipinho encurta, não deixa o Wesley jogar. Pulgar, toca de calcanhar pro Wesley. Ela sai do domínio, cai na perna canhota, que não é a preferida, ele erra o passe. Rebote do Flamengo ainda, Danilo. Abriu pro Pulgar, cruzou, Everton. Faz o simples, não paga pra ver. Dá escanteio porque atrás estava prontinho o Michael pro bote. Tá aí a Arrascaeta. Em 2025 já tem 5 gols e 2 passes pra gol. Olha a nossa Golcan, dentro do gol do Gustavo, trazendo toda a marcação do Juventude. E essa é a Game Cam, gente, é a câmera de videogame. Te traz para a beira do campo, das mais diferentes tomadas, não escapa nada da lente da Globo. Brasileirão, do jeito que a gente gosta. Há 60 anos, tratando a televisão brasileira desse jeitinho, ó, lado a lado com o povo do Brasil. Vem a Arrascaeta, na primeira trave, tira a marcação do Juventude. Alan. Bola dentro do grande círculo até o Wesley. De ladinho para o Danilo. Recomeça o Flamengo chamando o Rossi para jogar. Danilo já tinha sido relacionado contra o Grêmio. Foram 2 meses no departamento médico. Mais um jogador de seleção. Que passe do Danilo. Solta a bola na direita. O Wesley aparece para jogar. O Michael mudou o lado. Vocês estão vendo o Michael lá na direita. Ele sai da canhota. Tenta confundir a marcação do Juventude. Foi trabalhar bola de pé em pé com Wesley, que toma essa falta. E é perigosa, hein? A poucos metros da lateral da grande área, o Flamengo tem chance de levantar na área. O Flamengo tem bons cabeceadores. O próprio Danilo, o Léo Pereira. Zagueiros que viram atacantes. Tá aí o Danilo. Jogador de Copa do Mundo, de Real Madrid, Porto. Um dos bons reforços recentes do Flamengo. E o Arrascaeta já está mapeando a grande área. Olhar atento para ver toda a movimentação. Pulgar também é um bom cabeceador. Tá lá na marca do pênalti e em princípio livre, hein? Olho no camisa 5 do Flamengo. Tá ele na tela. Arrascaeta tem apenas um jogador na barreira. Preocupação do goleiro Gustavo protegendo a primeira trave. Você já viu que o Batalha cola no Gerson. Gustavo, 1,90 m, está pedindo atenção. Vamos ver. Giovani é o único jogador na barreira. Arrascaeta. O que é que ele vai fazer? Autorizado. Levantou para o Danilo. Gol!
bola centrada, dividida ali entre Eric Pulgar e Danilo. Festa da magnética, festa da torcida do Flamengo. Pulgar! O Danilo subiu junto, mas quem toca é Pulgar por outro ângulo. Viaje com a bola, com Pulgar. O Danilo vinha de trás prontinho para tocar, mas quem toca nela é o chileno. Bola pro fundo do gol por outro ângulo. A curva que ela faz. Arrascaeta no capricho, Pulgar no ângulo. Ana Thaís, o Flamengo abre o placar na bola cruzada. Eric Pulgar joga a luva. Goleirão, deu para chegar não, né, Gustavo? Não deu para você. Pulgar, contrato renovado até 2027. Tá com moral, autoestima em dia, ele abre o placar, Ana. Joga muita bola o Pulgar e você antecipou a jogada do gol, né, Guga? O Flamengo tem vários jogadores para essa bola aérea. Dois principais deles, né, apareceram ali, o Danilo e também o Pulgar. Dá para perceber na comemoração do gol, meio tímida, né, Guga? Não apareceu ali para fazer o desvio de cabeça, a cabeçada, na verdade, o Pulgar. Na boa cobrança de falta ali do Arrascaeta, Flamengo de forma legítima tá na frente. Com 13 minutos, faz 1-0. Já traz um gol do alívio, o time praticamente não sujou o uniforme no comecinho. É praticamente como se começasse a partida já vencendo por 1-0, falta. Jogo parado aqui no Maracanã. Fábio Matias, pode quebrar a cabeça, o Flamengo vence 1-0, Diego. Um começo avassalador aí do Flamengo, né? E o Juventude tem que mudar essa postura para conseguir pelo menos acertar o primeiro passe, encontrar os seus três homens de meio, né? de frente, para que eles possam pelo menos ficar um pouco com a bola. Porque o Flamengo consegue, além de controlar o jogo com a bola, recupera ela muito rápido. E isso faz com que o Juventude sofra ainda mais. Danilo dá o passe, vem o Wesley. Pisa na bola, toca curto. Aí o Plata, toca atrás. Gerson, bate na marcação. Sobra, será que o Juventude vai acelerar para o contragolpe? Esse é Jadson, o capitão da equipe. Já marcado, vem Alan para matar a jogada. Falta estratégica para não deixar o Juventude se criar em velocidade. Gente, é o seguinte, vamos lançar para o ar a enquete que a gente manda na tela. Como o seu time tem jogado melhor? São 3 opções: em casa, visitante ou se é mesmo imprevisível. Por exemplo, no retrospecto, antes da bola rolar, Flamengo pontuando muito mais fora do que propriamente no Maracanã. Está tentando a primeira vitória no Maracanã. O Juventude não. O Juventude no ano. E aí a gente computa campeonato estadual. É o único time 100% como mandante. Venceu os 7 jogos que fez fora de casa. E aí? Tá lançado o desafio, tá lançada a enquete. Lá no segundo tempo a gente traz o resultado, você vai participando. Jadson. Cutuca mais atrás até o Abner. Marcado, ele abre a jogada com o Everton. Michael vem para a marcação. Plata vai para o primeiro combate em cima do Abner. O goleiro Gustavo recebe a bola, sai jogando com o Adriano Martins. Filipinho, o Flamengo já ajustou a marcação alta para roubar do campo de defesa do Juventude. Já conseguiu. É que ela vem recuada para o Alexandro normalizar, tranquilizar a vida do Flamengo aqui na defesa. O Guga, a Ana Thaís destacou a timidez do Pulgar ao comemorar o gol. Esse é um traço dele mesmo, é um jogador de poucas palavras, bem tímido no dia a dia, mas também tem um pouco de falta de hábito de fazer gol. 118 jogos com o Flamengo, esse foi apenas o 3º gol dele com essa camisa. Ele é um grande ladrão e um bom passador, né? É dos líderes em passes certos no Flamengo. E a sua função original é roubar bolas como um camisa 5, bola recuada. Sai mal, atenção, Flamengo perdeu, o Jadson abriu. Aí o Babi cruzou pro Jadson. Defendeu Rossi, tranquilo, veio em cima do goleiro. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Like a virgin, touch for the very first time. Like a virgin. Alan. Sai jogando com Danilo. Bola com Wesley. Toca a bola, o Flamengo fez rapidinho 1-0 aos 13 minutos. Eric Pulgar de cabeça em mais um passe do Arrascaeta. Michael por dentro. Atenção, Gerson cutucou. Plata! Gol pra
jogos sem balançar as redes. Contra o Juventude, ele fez o primeiro pelo Flamengo. Ele volta a castigar o time de Caxias Plata. Enlouquece a magnética. O Flamengo toca aqui, toca ali, circula. Michael da ponta por dentro pro Gerson de primeiro. O capitão deixou Plata pra cavar. Gustavo saiu. Vendido goleiro. No biquinho da chuteira debaixo dela. Ele chamou a bola de meu bem. Venha, qual Golcan? Pra bola cavada, pra mais um gol do Flamengo, Diego. 2-0, Plata fez. 2-0, um golaço, trabalho coletivo excelente. Gerson por dentro, como nós tínhamos falado, dificulta muito a marcação, porque você tem um Gerson que tem um excelente passe, tem uma Arrascaeta e tem jogadores de mobilidade que dão sempre opções de passe em profundidade. Finalização do Plata perfeita, golaço do Flamengo. Alegria estampada no rosto do garotinho. O torcedor do Mirim vai à forra, tá feliz da vida. Faz a festa a torcida do Flamengo. Que início, 19 minutos, 2-0. Tô aqui me perguntando, e o Juventude vai de peito aberto, vai tentar jogar, vai seguir tentando fechar a casinha? Cordeiro, fala comigo. Pois é, técnico Fábio Matias aqui na beira do gramado, bastante irritado, já conversou com a comissão técnica no banco do Juventude. É um semblante também de bastante irritação. Depois do lance eu sigo, Guga. Felipinho dominou, cruzou de cabeça, Danilo tira. Ela cai no Michael, vai tentar puxar o contragolpe, ele fica com a bola, tentou ali uma empetecada. Errou o Michael, tá aí, o irritado Fábio Matias. O que é que você ouviu do treinador? Fala pra mim, Cordeiro. Tá cobrando mais atitude e atenção do sistema defensivo, e essa é uma cobrança feita também pelo centroavante Gilberto aqui no banco, um dos jogadores que levantaram para cobrar dos companheiros. Gilberto, inclusive, voltando a ficar à disposição depois de quase 3 meses, Guga. Gerson sai jogando aqui atrás para o time do Flamengo com Alan. Daí ao Danilo. Ih, corredor aberto para o Wesley. Ele tem força e velocidade. Já escapa da marcação. É que ele afunilou. Permitiu a recomposição do Juventude. O Flamengo é um time que dificilmente se desfaz da bola. Repito, é no quesito o time que mais fica com a bola no pé, 64% do tempo. O que mais troca passes. Ataca na boa. Gerson de trivela para o Wesley. Marcado contra 2 jogadores. Falta nele, diz a assistente. A Brígida Ferreira levantou a bandeirinha, balançou. Gesto de falta. Foi ela que deu. Ela que auxiliou o Matheus Candançan depois desse lance aí do Filipinho em cima do Wesley. Ô Guga, agora o Juventude tem que definir a marcação. Se vai marcar em cima, se vai fazer uma meia pressão, se vai marcar no campo de defesa, porque nessa dúvida, o Flamengo quando vai para o campo de ataque, ele é imbatível, troca passe, fisicamente ele está muito bem preparado. Então ele tem que definir a marcação para não gerar essa dúvida e deixar com que o Flamengo pegue a bola e consiga circular com muita facilidade, sem nenhuma pressão no portador da bola. É isso mesmo, a Ana tem razão. E eles estão cometendo um erro gravíssimo, né, para um sistema defensivo que está deixando a bola passar muito por dentro, né, das linhas. Tem que fechar, compactar e quando passar, que passe pelas laterais. Mas não, os movimentos em profundidade que os jogadores do Flamengo têm feito, têm conseguido encontrar e receber esse passe, isso é muito perigoso. Olha, aquele passe para gol do Arrascaeta, também conhecido como assistência, foi a 3ª no ano. E foi mais ou menos daí. Vamos ver o que ele faz. Arrascaeta levantou na boca do gol! Danilo pro Flamengo! Show! 1, 2, 3 antes da metade do primeiro tempo. O Flamengo esfola o Juventude no começo do jogo. Faz a festa a torcida do Flamengo no Maracanã e em todo o Brasil. Apaga tudo. De 3 para 4 assistências para Arrascaeta no ano. Na cabeça do Danilo por outro ângulo. Ele queima contra o Gustavo Impotente, o goleiro do Papo. 3 para o Flamengo, 0 para o Juventude. O Flamengo vai desenhando, vai esboçando uma goleada. Com 22 minutos e meio. Vai para cima do Juventude, impiedoso, Ana Thaís.
Ô Guga, o Flamengo tem, além de ser um time muito bem treinado, ele tem um tripé de defesa com quase 1,90 m de altura, né? Léo tem 1,89 m, o Pulgar tem 1,88 m e o Danilo tem 1,85 m. E ele sabe usar isso a seu favor, né? Fora que o Juventude deixou com muita liberdade o Danilo, o Abner estava distante dele, né, para cabecear, cabeceou praticamente sem marcação, e tem o Arrascaeta, que é perfeito na cobrança de falta. Então, um ponto muito forte do Flamengo, o Juventude tá nas cordas, né, Guga? Tá vindo golpe de tudo quanto é lado e o time não está conseguindo reagir. O curioso é que com 23 minutos apenas do primeiro tempo, Batalha toca na linha de fundo. Flamengo volta para marcar com o Michael. A bola sai em tiro de meta. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Amazon.com.br. Todos os dias ofertas com até 40% de desconto e frete grátis na primeira compra. Baixe o app e aproveite. Torcedor do Flamengo não para, canta feliz da vida. O time entrega todo o apoio dessa gente que veio. Alexandro estica para o Plata no comando do ataque. Adriano Martins tira. De cabeça afasta mal a defesa com o Abner. Olha só, olha só, olha só. Michael, Plata tá pedindo. Michael domina com tranquilidade. Rola, Alan bate na marcação. Se sair é escanteio. Ela vem girando, girando, girando. Sai pertinho da bandeirinha, mas apenas em arremesso. O Juventude não acha o Flamengo. O Juventude não entende o que acontece nesse começo dessa arrancada pro jogo. Aí o Arrascaeta domina contra o Batalha. De letra limpa. Ganha a Batalha. Ganha no ombro, sem falta. E olha o Flamengo, alugando o campo de defesa do Juventude. Vai pagar IPTU para o time de Caxias. Flamengo sem a bola, segue com as peças adiantadas para não deixar o Juventude jogar. Jadson estica para o Batalha. Léo Pereira vai na cobertura, já retoma a posse de bola para o time do Flamengo. Sai jogando com Rossi. Rossi por dentro com o Alexandro. Pulgar, Alan. Olha como ele desafoga o time, faz a inversão. Parece, Diego, a impressão que a gente tem aqui da cabine é que o Juventude está 2 segundos atrasado. Quando pensa a jogada, o Flamengo já mudou, já foi para o lance seguinte. É isso mesmo, comete o erro, né, de desorganização defensiva e também de concentração, né, Guga? Porque quando você tem um jogador igual o Danilo, cabeceou dentro da pequena área sozinho, não é só organização, é também concentração, atenção. Então sofre muito o Juventude, muito mérito também do Flamengo, mas realmente tem que melhorar bastante. Michael, um marca, o outro faz a sobra. O Batalha dá o combate e o Everton fica na espreita. Por isso o Flamengo vai trocando passes atrás. É assim, ó, é um time que joga aglutinado. Quem tem a posse da bola no Flamengo tem 2, 3 opções para o passe. Quando o Juventude se fecha, aglutina também jogadores para marcar, o outro lado já está desprevenido agora. Ó como ela saiu da esquerda, já está na direita. O Wesley cruzou, toca na marcação, cai no goleiro Gustavo. Guga, a informação. 3 jogadores do Juventude começam o trabalho de aquecimento, 3 jogadores de defesa. Wilker Angel, Alan Ruschel e Marcos Paulo. Quer dizer, com 26 minutos, já ensaia a primeira ou as primeiras alterações do técnico Fábio Matias. E o Flamengo sobe a marcação. O Juventude troca passes, com coragem tenta sair jogando por baixo. Babi domina, já perdeu para o Alan. O Flamengo já fica com a bola dominada. Léo Pereira toca no Michael. Domina na meia esquerda, faz o rodopio, faz o giro. Michael balança, tá sozinho, por isso volta. Alexandro rola no corredor central, bateu o Alan. Ele chama o Léo Pereira para jogar. Eric Pulgar é o autor de um dos 3 gols do Flamengo no jogo. Dá para o Alexandro. Ele abre aqui na ponta, mais uma vez com o Michael na beiradinha do campo, de frente para o Batalha. Toca, circula de pé em pé. O Flamengo tenta envolver o time do Juventude, que consegue retomar a posse. Bola recuada. Davi Góes para o garoto Abner. Olha só, é escanteio para o Flamengo. O Flamengo está vencendo por 3-0 e a cada dividida parece a última da vida. O Gerson forçou o erro do garoto para ganhar de graça esse escanteio para o Flamengo. Os 3 jogadores citados pelo Rodrigo Cordeiro já em aquecimento. Flamengo bate rápido no escanteio. Arrascaeta cavou o segundo trave. Léo Pereira subiu lá no segundo pau. Tocou para fora. É tiro de meta. A bolinha trabalhando. Bolinha nova. 4ª rodada do campeonato. A gente segue
apresentando as novidades na tela da Globo do Campeonato Brasileiro. Zé Ivaldo marca, Santos 1, Atlético 0, jogo na Vila Belmiro, jogo que marca o Santos de Neymar contra o Atlético de Hulk. O Santos sai à frente. Brasileirão domingo, gente, anote aí. São Paulo e Santos, Atlético e Botafogo, a partir das 3h30, com bora pro jogo, esquentando os tamborins. São os jogos que vem aí, mais uma rodada do Brasileirão para você. Matheus Babi. Arremesso para o Juventude. Gol importante para o Danilo também, né, Guga? Um jogador que ficou aí lesionado durante um tempo. Nós, como jogadores, sabemos a dificuldade que é de voltar, poder marcar. Jogador muito importante dentro do grupo, um perfil de liderança. Então, isso faz muito bem também para ele e para o time. No período, ele inclusive chegou a perder, né, a convocação para a seleção brasileira. Tinha conquistado em campo esses primeiros minutos com a camisa do Flamengo. Teve que abrir mão devido à lesão, 2 meses fora. Vem o Flamengo de novo, Arrascaeta já dominou, já partiu do outro lado, o Gerson, ele viu! Interceptação do Adriano de cabeça. Gustavo está jogando perigosamente o time do Juventude, mais uma bolinha na tela. Barreal amplia. Começo quente lá também, 2 para o Santos, 0 para o Atlético. O show do intervalo vem aí com um montão de gols na rodada. Alexandro domina para o Flamengo, toca na meia, prata de letra, domina, toca, pim-pam para o círculo, Flamengo, Alexandro, bola para o fundo do gol, perdeu, Michael! Ele, a bola sem goleiro e o gol, ele bateu para colocar o quarto na rede, bateu de tornozelo. A marvada da bolinha do tornozelo traiu o Michael Diego Ribas. Pegou mal na bola. Agora estava no lugar certo, não finalizou da melhor forma. Chama atenção a consistência do Alexandre, né? Impressionante, jogador que mantém defensivamente uma solidez e depois chega no ataque, os passes precisos, faz muito bem, faz o simples muito bem feito, né? E não é à toa que é um jogador que chegou onde chegou e continua jogando em altíssimo nível. Ei, Michael, futebol na Globo, aqui é emoção. Com Vivo Total, você assiste seu time de onde estiver. Vivo Total, a internet que joga junto com seu time. Abner estica. Não tá dando para trocar passes, o Juventude muda a estratégia e faz a bola longa. Flamengo recupera a posse. É sempre melhor para quem pega a bola de frente, no caso a defesa do Flamengo. Plata domina, é o tal do domínio orientado, quando o cara domina já fazendo a projeção para frente. Michael, atenção, corta pelo meio, limpou, Michael vem para a tabela curta com o Plata, o passe é forte demais. Ele evita a saída, tentou um toque de calcanhar para o Arrascaeta. A bola ficou curta, Abner tira mal, o Alexandro não consegue o domínio, o Jadson vai dar a saída com batalha. Alexandro vem na caça em cima do colombiano, falta do Alan. O jogo está parado aqui no Maracanã. Gente, abril marca os 60 anos da TV Globo. E dia 27, para as 2 maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians. Luiz Roberto vai dar o recado. Os trabalhos serão abertos com o Thiago Medeiros no Bora Pro Jogo a partir das 3h10. Tem show do Belo, memórias do arquivo da Globo. Vai ser espetacular, tá feito o convite. Transmissão especial Globo 60 anos, Flamengo e Corinthians, dia 27. Toque de calcanhar do Jadson. Sai jogando o Juventude aqui da defesa. Bola mal atravessada. 32 minutos. Léo Pereira. Alexandro. Flamengo confortável, trocando passes. Ana Thaís, e aí? Do seu ponto de vista do Juventude, o que fazer? Tá difícil, hein? 7 finalizações, 3 gols para o Flamengo contra uma apenas do Juventude. E não tem dificuldade nenhuma na saída de bola, né? Os zagueiros têm muita tranquilidade para fazer triangulações, para fazer saída por dentro. Agora que teve essa falta, mas
tem muita tranquilidade para começar o jogo, o Flamengo, né? Tem uma movimentação que me chama a atenção também, que são os atacantes, Guga. Como o Flamengo tem o Michael e o Arrascaeta caindo pelo lado esquerdo, ele não precisa do Alexandro subindo toda hora. E justamente por isso, o Michael tem muita liberdade. Ele vem por dentro, ele dá o lado pro Arrascaeta, o Plata sai da área, vem puxar o jogo também, com a movimentação do Gerson à frente. Por enquanto, a movimentação dos 4 da frente ali do Flamengo é muito positiva pro time. E o oposto acontece no Juventude, né, Guga? Porque nós vemos essa mobilidade que está tendo de sobra no Flamengo, está faltando muito no Juventude. Vai lá. Danilo, mais um passe em profundidade, com liberdade, Wesley marcado, Filipinho só cerca, dá o bote, ganha a primeira, Plata insiste, recupera para o Flamengo, Plata por dentro, Gerson, fintou com o corpo, Gerson bateu, Gustavo pegou. O tal do perde e pressiona, é importante você explicar para o público ligado na Globo, Diego, do Flamengo, está funcionando, está asfixiado, está sufocado a Juventude. Exato. Por que o perde e pressiona funciona para umas equipes, outras não? Porque aquelas que conseguem estão bem organizadas. A equipe bem organizada está um próximo ao outro. Então, quando você perde a bola, fica mais fácil de você agir como equipe, coletivamente. Tá vendo? Mais uma vez, porque os jogadores estão bem posicionados. Já quando a equipe não tem organização, um pressiona, 2 pressionam e os outros não, é onde sobra espaço. Por isso que o Flamengo consegue fazer isso tão bem. O Guga, desde o terceiro gol do Flamengo, eu tô de olho aqui no Danilo, que volta e meia sorri, aplaude o time, ele tá maravilhado com o que tá acontecendo. É o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo em 6 jogos, tem 33 anos. O Danilo é um torcedor, confesso, do Flamengo, de infância, lá de Bica, cidade na zona da Mata Mineira, de apenas 13 mil habitantes, família inteira de flamenguistas. Ele comemorou muito em direção à arquibancada quando fez o gol, tá realmente maravilhado, esse é o termo, com o fato de ter feito um gol com a camisa do time do coração. E essa alegria toda, tá aí o Danilo na tela, Correge, contrasta com o Fábio Matias. O técnico do Juventude já tá ensopado, tá vermelho, suando mais que tampa de chaleira, correndo de um lado para o outro para organizar, para tentar colocar o time no jogo. Juventude muito além dos 3-0, repito, não acha o Flamengo em campo. Já tentou sair jogando por baixo, já tentou a bola longa. E fato é que o Flamengo vai empilhando oportunidades e tem a posse da bola. Ó o Michael, lá da direita, já volta aqui para a esquerda. Balança contra o Batalha. Faz o traço, toca curto, Arrascaeta. Já mapeou. Fez menção de fazer inversão, desistiu. Tá aí Alexandro, Alan. Alexandro volta com o volante. Bola invertida com o Danilo. Mais um bom passo para o Wesley. Plata atrás a passada, queria a bola no pé, agora sim, Wesley com Plata. Wesley tá na grande área, bateu! Já estava sem ângulo. Em reclamação de um desvio, seria escanteio. A arbitragem confirma, posse de bola para o Flamengo. Vamos rever. Ele domina com a esquerda, faz a infiltração com a direita. E o Davi Góes veio para desviar, é escanteio, posse de bola para o Flamengo. Gerson na bola. Capitão do Flamengo bate rápido, Eric Pulgar ameaçou cruzar, desistiu. Bola no Gerson. Arrascaeta fintou, fez a infiltração, cavou na segunda trave no vazio. O Arrascaeta vai entrando em forma. Na temporada final da temporada passada ficou de fora, batalhando contra uma lesão. Pouco a pouco vai entrando na temporada. Ele já chega a 5 gols e 4 passes para gol, 2 assistências na partida só hoje. A melhor versão do Arrascaeta é sempre a próxima, né, Guga? Todo ano ele apresenta algo melhor, vem com assistência, com movimentação, fisicamente também é importante para ele, né? Começar assim o Campeonato Brasileiro, depois da forma como ele terminou no ano passado. Um jogador que escolheu estar no futebol brasileiro, né? Então isso é bom da gente enaltecer também, porque um craque como é o Arrascaeta escolheu estar aqui e fazendo grandes temporadas, uma seguida da outra. Deu pro Alexandre, hein? Tá indo embora. Ele deu a impressão de estar passando mal. Estava com o controle de bola, pediu para o Filipe Luiz para sair. Foi direto em direção ao vestiário. O Ayrton Lucas está pronto para entrar com a camisa 6. Alexandre já foi embora. A nossa imagem pegou, o Alexandro saiu caminhando, gesticulou para o torcedor como se estivesse tudo bem, mas ele será substituído. O Corrégio flagrou meio que passando mal o lateral esquerdo. Ayrton Lucas, a primeira alteração no Flamengo.
E falando do Arrascaeta, é importante, né? Quando a Ana fala que é sempre a próxima versão é a melhor, é um mérito muito grande do jogador, viu, Guga? Porque cada ano é mais difícil para ele. Além dos anos irem se passando também, é um jogador cada vez mais visado, cada vez mais marcado, conhece o estilo de jogo, você... Bola enfiada, Batalha, ganhou do Léo Pereira. A cobertura foi bem feita do Ayrton Lucas. O lateral esquerdo fechou como se fosse zagueiro, acompanhando a jogada. Recuperação da posse de bola ainda para o Juventude. Wesley ganha bem, sem falta. Na moral, a torcida gosta. Bola cavada do Gerson de volta para o Wesley. Ficou curta para o Arrascaeta. Tenta o contragolpe o Juventude. Babi ajeita. Bola muito forte para o Giovani. O Danilo encurta. Tira a distância para que ele não gire em direção ao gol. Danilo faz a falta. Jogo parado, complemente, amigo. Então é muito mérito do jogador de estar constantemente se reinventando, né, motivado para fazer uma excelente temporada. Então o Arrasca realmente tá de parabéns aí, vem jogando muita bola, um jogador imprevisível, né, dentro de campo. É muito difícil marcar esse tipo de jogador e faz cada vez mais a diferença para o Flamengo. À disposição do Felipe Luiz, você viu Bruno Henrique e Pedro. Pedro tem um ótimo retrospecto contra o Juventude. 4 gols em 4 jogos. Está aí no seu processo, minuto a minuto, ganhando espaço. Se recondicionando tecnicamente. O Bruno Henrique também é opção. Como o garoto Matheus Gonçalves aqui mais à direita. Falta boa para o Juventude levantar na área. Todo mundo na boca do gol. Adriano Martins, Babi. Abner está na segunda trave. O Juventude, repito, é forte pelo alto. Bola cavada na primeira trave. O Wesley tira. A sobra. Bate para o gol da Vigóis. Rebate a defesa do Flamengo. Michael vai infernizar a marcação. Ó. Força a bola recuada até o goleiro Gustavo. Gol na rodada. Janderson faz 1-0 pro Vitória em cima do Fortaleza. Esse jogo começou às 9h30 também. O show do intervalo vai mostrar daqui a pouquinho com Jader Rocha e todos os gols da rodada. Davi Góes carrega na meia direita. Everton está apontando o caminho na linha de fundo para o Batalha. Desiste, toca por dentro, passe de calcanhar. Pulgar chega na marcação. O árbitro entende que falta em cima do Jadson e é boa para o Juventude bater no gol. Gente, uma informação: 40 minutos do primeiro tempo aqui. Primeiro tempo também na Vila. Neymar é substituído machucado. Santos vai vencendo o Atlético por 2-0. Neymar também nessa luta para se recondicionar tecnicamente, fisicamente. Tentando voltar de uma lesão complicadíssima de ligamento cruzado anterior. Ficou 42 dias até jogar poucos minutos na última derrota do Santos no campeonato contra o Fluminense. Não joga nenhum tempo contra o Atlético e sai machucado. É uma convenção de jogadores do Juventude para tentar diminuir o placar antes do intervalo. Seria importante para dar força, injetar energia no Juventude para a segunda etapa. 3, 5, 6 jogadores do Flamengo na barreira. O Michael fica ali atrás para proteger uma bola possivelmente tocada por baixo quando os caras saltarem. Goleiro Rossi atento. Ó, é o seguinte, Filipinho é canhoto, o Jadson bate com o pé direito. Vamos ver. Jadson já sai da bola. Giovani também. Aí a batida sobre o gol sem perigo. Futebol a Globo, aqui é emoção. Pelos bares da cidade, quando é escrito Brahma, sei que é chope de verdade. Beba com moderação. Bola esticada lá da defesa para o ataque. Abner para o Babi. Matheus Babi dominou, girou em cima do Léo Pereira. Agora sim, condição irregular confirmada. Posse de bola para o Flamengo. Finais da Superliga de Vôlei. Feriadão do Trabalhador, dia 1º tem decisão feminina. Deixa eu ver esse ataque. Arrascaeta toca no meio, vai voltar para ele, não consegue o domínio. Batalha, perde para o Michael. Flamengo de novo tentando recuperar a posse de bola rapidinho no campo de defesa do Juventude.
Bom, recapitulando então, dia 1º de maio, decisão feminina. Dia 4, a rapaziada decide o título. A Globo lado a lado com o melhor do vôlei no Brasil. Ontem o Minas fez 1-0 no Osasco, semifinal feminina. 42 minutos do primeiro tempo, 3-0 para o Flamengo. Flamengo castigando o Juventude, principalmente nas bolas cruzadas pelo Arrascaeta. Eric Pulgar, Danilo, fizeram de cabeça, Plata complementou. Uma ótima jogada do Flamengo, trabalhada com o Gerson tocando de primeira, deixando o Plata cara a cara com o goleiro Gustavo. Agora, Guga, é um time com personalidade, né? O time do Juventude. Basta aí ajustar algumas peças, movimentações. Você vê que mesmo diante de um placar tão duro como esse, né? Eles continuam jogando, saindo, tendo a personalidade, a iniciativa, né? De construir o jogo. Então é ajustar para que essa construção, essa coragem, essa personalidade tenha um resultado melhor. Tá difícil para o Juventude. A troca de passes é incessante. Passes laterais ou para trás. Olha como o time se desfaz da bola. Rifa devolve a posse de graça para o Flamengo. A próxima rodada, sábado, o Flamengo tem o Vasco às 6h30 no Maracanã. Depois, na terça-feira, pega a LDU no Equador. Maratona para o Flamengo. Mais 2. 9 jogos em 28 dias. É um mês de abril apertado para o Flamengo. Juventude vai pegar o Mirassol domingo. Rossi, com a perna esquerda, manda lá para frente. De cabeça tirava a defesa. Ayrton Lucas para o Arrascaeta, para o Eric Pulgar. E os espaços vão se abrindo. O Flamengo vem construindo. Wesley já passa metade do campo, abre os braços, pede alguém para o passe. Pisa e recomeça. Bola com Ayrton Lucas. Alan. Danilo. Bola para o Plata. Vai para cima, enfiou bem. Gerson de costas para o gol. Ajeita o Wesley. Bate em cima da marcação. É escanteio para o Flamengo bater. Domingo tem skate na Globo. Dentro do esporte espetacular Circuito Brasileiro Skate Park. Everaldo Marques vai dar um recado direto de Criciúma, Santa Catarina. Gerson, escanteio para trás. Wesley de volta para o Gerson. Aí o Danilo, autor de um dos gols. Plata, escora para quem chega de trás. Alan. Bola aberta do Danilo lá na ponta. Vem o Flamengo. Escapou o Gerson. Grande jogada do Coringa. Wesley pisou, Arrascaeta, segunda trave. Gustavo vai lá no alto para ficar com ela. O goleiro do Juventude fez menção de puxar rápido o contra-ataque. Mandaca. Falta nele. Jogo parado no Maracanã. Retrospecto recente traz aqui no Rio de Janeiro 5 jogos, 5 vitórias do Flamengo. O ingresso está caro. Aliás, gente, Diego Ribas está aqui. Nesse ciclo vitorioso do Flamengo de muitos títulos, antes, lá para 2018, antes do Flamengo começar a rebanhar tantos títulos, o Flamengo jogava com frequência para 50, 55 mil pessoas no Maracanã. Alguma coisa está fora da ordem, porque de lá para cá o time vai empilhando títulos, o Maracanã está ficando cada vez mais vazio. Na meia, ataca Giovani para ninguém. A torcida está na bronca aí embaixo, Marcelo Corregi. Protestou 2 vezes já. Um protesto direcionado ao presidente do Flamengo, o BAP. Porque justamente a gente consegue ver algumas faixas reclamando dos preços do ingresso. Tinha uma aqui perto do banco do Flamengo dizendo ingresso caro, estádio vazio. Enfim, é uma tônica da torcida do Flamengo nesse momento. Setores fechados no Maracanã, isso é uma novidade nos últimos anos. É verdade, e não é normal, incomoda, né? Ver o Maracanã assim, com o dia de jogo do Flamengo, dessa forma. Eu acredito que vale o empenho de todas as partes para que essa situação seja solucionada de alguma forma. Apita, Matheus Candançã pela última vez, acabou o primeiro tempo. Pulgar, Danilo, Plata, Arrascaeta dando show, distribuindo bolas para gol. E o Flamengo faz 3-0 no Juventude na primeira etapa. Gente, bom, já dei o recado no primeiro tempo. Tá chegando a maratona de celebração dos 60 anos da TV Globo.
para fechar essa festa. Sinta só! Maracanã, estamos de volta, daqui a pouquinho todo o segundo tempo. Por enquanto 3 para o Flamengo, 0 para o Juventude, numa rodada de quarta-feira de 8 jogos. Tem muita coisa acontecendo, muito além dos gols. Queda de treinador, por exemplo. Jader Rocha, boa noite. Boa noite, Vilani. Pois é, e a gente começa na Vila Belmiro com Santos e Galo. Zé Ivaldo fez o primeiro gol do Santos depois da cobrança de escanteio, com direito à provocação na comemoração. Logo depois, Barreal ampliou. Passe de Gabriel Bontempo, 2-0 para o Santos. Neymar, logo depois do gol, chorou, mas não chorou de emoção, e sim de frustração. Sentiu um problema na coxa esquerda, músculo posterior. Precisou deixar o campo substituído, conversando ali com os seus companheiros. Camisa número 100 às costas, por se tratar da sua 100ª partida na Vila Belmiro. Mas para Neymar termina com frustração, ele foi substituído por conta desta lesão. O jogo está no intervalo. Em Salvador, Vitória e Fortaleza jogam e o Vitória está derrotando o Fortaleza no Clássico Nordestino. Cruzamento de Eric, gol de Janderson. Vitória 1-0. Neoquímica Arena em São Paulo para Corinthians e Fluminense. Cruzamento de Cano, Félix Torres afasta e René de pé direito marca esse belo gol. 1-0 Fluminense. Agora nesse lance, com o auxílio do VAR, o pênalti foi confirmado e John Arias definiu a vitória, a 4ª seguida do Fluminense sob o comando do Renato. Sport Bragantino. Juninho Capixaba, depois do rebote do goleiro, marcou o único gol, o gol da vitória do Bragantino na ilha. No interior de São Paulo, Mirassol e Grêmio. Daniel Borges marcou depois de uma bela jogada. Que golaço, 1-0 Mirassol. Olha a lei do ex aí, ó. Gabriel sofre pênalti de Thiago Volpe. Reinaldo bateu e fez. E não é que a lei do ex veio dobrada? Reinaldo no segundo tempo de falta, 3-0. Vacilo do Mirassol na saída da própria área. Bright White marcou o único gol do tricolor gaúcho. No finalzinho, Daniel Borges fez o 4º gol e após a final da partida, Gustavo Quinteiros foi demitido do comando do tricolor gaúcho. No Newton Santos, Botafogo e São Paulo, Ferreirinha, que fase do Ferreirinha, mais um belo gol, 1-0. E o Botafogo respondeu à altura, 3 minutos depois, com um golaço de Savarino. Agora, Ferreirinha dá um tapa e André Silva marca 2-1 para o tricolor. O Botafogo foi buscar no final. Igor Jesus de cabeça definiu. 2 para o Botafogo, 2 para o São Paulo. Os gols desta quarta-feira, Vilani. Valeu, Jader. Seguimos atentos, conectados contigo. A qualquer instante ele volta com outros destaques, outros gols na rodada do Brasileirão. Aqui, além dos 3-0 do Flamengo, tivemos uma alteração no primeiro tempo por lesão. A gente ficou meio sem entender porque o Alexandro deixou o campo direto para o vestiário. O que acontece, Marcelo Correge? Temos atualização, amigo? Temos sim, Guga. Aos 38 minutos do primeiro tempo, surpreendeu a todos a saída do Alexandro. Ele só falou com o Felipe Luiz e foi direto em direção ao vestiário, sem falar com os médicos do Flamengo. A princípio parecia uma indisposição, mas a informação que vem lá de dentro do vestiário é que é um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda. Não há lesão constatada no momento e nem parece ser, mas por precaução o Alexandro quis sair de jogo e aí o Ayrton Lucas entrou em campo. Informações do Juventude, então, com o Rodrigo Cordeiro. Chama aqui, Guga. Vamos lá, Correge, do lado do Juventude, um primeiro tempo de muita irritação do técnico Fábio Matias. Depois de sofrer 3 gols em 21 minutos, ele mandou para o aquecimento 3 jogadores de defesa e fica a expectativa em relação a possíveis trocas no intervalo. Fábio Matias, que tem jogadores experientes no banco de reservas, Alan Ruschel, o centroavante Gilberto e 2 jogadores de criação, Jean Carlos e Nenê, 43 anos também, disponível para a partida de hoje, Guga. Muito bem. 2 alterações na equipe, então, de Caxias. O Enio está aí pronto para entrar, é uma delas. E a gente já vai confirmar quem sai no Juventude. E temos uma alteração também no Flamengo. São 3 alterações do Juventude. Confere. No Flamengo, Guga, o Luiz Araújo está entrando. Já já eu confirmo quem sai. Ó, Luiz Araújo com
a camisa 7 no lugar do número 5, Eric Pulgar. Portanto, segunda alteração do Flamengo. O que pretende o Felipe Luiz? Ele tira um volante, coloca um atacante, o time vence por 3-0. Isso é tema para os nossos comentaristas. Eu só queria antes confirmar as alterações do Juventude, Cordeiro. Apurando aqui, Guga, já eu chamo. Combinado. Tá aí o Everton que volta do primeiro tempo. Lembrando que o Eric Pulgar entrou em campo pendurado. Ele não tomou cartão com bola rolando. Flamengo sábado tem o Vasco aqui mesmo no Maracanã. E aqui vai recomeçar o jogo. Segunda etapa, vamos nessa. Será que o Felipe Luiz vai jogar o Flamengo ainda mais para cima do Juventude para tentar ampliar a goleada? Tá 3-0 para o Flamengo. 0 ao cronômetro, Matheus Candança autoriza. Saída do Juventude, bola rolando, vamos nessa. Guga. 3 para o Flamengo, 0 para o Juventude. Abner lança no campo de ataque. Bola para o Jadson. Ele domina, chega forte a marcação ali do Ayrton Lucas para tocar para fora, em cima do capitão do Juventude, que fez as alterações. 3 alterações no intervalo. A entrada... A saída do Juventude, bola rolando, vamos nessa. Guga. 3 para o Flamengo, 0 para o Juventude. Abner lança no campo de ataque. Bola para o Jadson. Ele domina, chega forte a marcação ali do Ayrton Lucas para tocar para fora, em cima do capitão do Juventude, que fez as alterações. 3 alterações no intervalo. A entrada do centroavante Gilberto, camisa número 9, no lugar do 17, Matheus Babi. Entra também o atacante Enio, número 97, no lugar do Batalha. E por fim, número 47, Marcos Paulo, substituindo o zagueiro Adriano Martins. Essas 3 trocas na equipe da Serra Gaúcha. E o Luiz Araújo foi o único a entrar na equipe do Flamengo. O Pulgar foi embora. O que é que muda, Diego? Bom, muda no Flamengo. Gerson vem para o meio, né? Luiz Araújo fica aberta na direita agora, onde estava. Agora vamos ver o Gerson ainda mais fixo no meio campo. Já o Juventude coloca um pouco mais de velocidade nesse jogo. Construção ali também com o Marcos Paulo, que pode ajudar, né? E dessa forma o Juventude tentar entrar no jogo, que por enquanto não conseguiu. Olha, o jogador me parece o Gilberto, tá caído no primeiro lance, primeira jogada dele. Não tô gostando da imagem, hein? Problema no braço direito, não é o Gilberto não. O Gilberto tá agachado, acompanhando o Jadson. Ele se chocou com o jogador do Flamengo, foi pro chão e do jeito que ele foi, ficou. Me parece um problema ali no ombro ou no braço direito do capitão do Juventude. O jogo tá parado aqui no Maracanã. Essa é a jogada. O Jadson divide com a Arrascaeta. Não sei se ele cai sem proteção, de mau jeito. Vamos ficar de olho nele. Gente, na próxima quarta, depois do Segue o Jogo, estreia nova temporada do Que História é Essa, Porchat? É uma história melhor do que a outra. E atenção, hein? O programa será ao vivo. Imperdível. Sei não, hein? A imagem não é legal. Vamos torcer pela recuperação do Jadson. Está imobilizando a mão, o punho direito, mas com muita dor o capitão do Juventude. O Flamengo vai com esse resultado, se mantendo líder do campeonato. Tem o melhor ataque, o time que tem a bola no pé, o que mais troca passes, e é o time que menos permite finalização dos adversários. Uma média de 6 finalizações por jogo dos adversários contra o Flamengo, mostrando equilíbrio em todos os setores do campo nesse arranque de Brasileirão para o Flamengo. Vamos para o jogo. 2 minutinhos, segundo tempo. Gerson pede a aproximação dos caras da frente. Wesley domina. Toca na defesa. Aí o Danilo, autor de um dos gols. Na beira do campo, de volta para o Wesley, pelo meio. Luiz Araújo. Gerson, capitão do Flamengo, tem campo para jogar lá no corredor. Pela esquerda com Ayrton Lucas. Michael. Bola tocada com o Alan. O Flamengo gosta da bola e trata de pé em pé até achar o espaço para espetar. Como o Léo Pereira fazendo a inversão para o Wesley. Do Wesley para o Luiz Araújo. Vem aí mais um canhotinho na equipe do Flamengo.
Falta em cima do Wesley, o jogo está parado. Falta do Giovani, que tentava ajudar a marcar, mas acabou derrubando o lateral. Já batida, falta. Danilo com Léo Pereira. Ayrton Lucas abre para receber. Léo Pereira prefere para o seu companheiro no miolo da zaga. O Danilo dá no Wesley. Wesley de volta por dentro. Gerson levantou a cabeça. Olha como o Flamengo vai progredindo, ganhando metros. Ayrton Lucas errou o drible. Facilitou para o Jadson. E sai jogando com o Everton. Ele cava para o Enio. Enio de primeira. Jadson perdeu. Já roubou o Gerson. Arrascaeta. Luiz Araújo cavou. A bola bem recuada de cabeça para o goleiro Gustavo fazer a defesa com as mãos. Legal de assistir o jogo do Flamengo nesse momento é você olhar as variações que o Felipe Luiz vai colocando no time, né? Com a entrada do Luiz Araújo, ele praticamente empurra 5 na última linha do Juventude, né? Vai com 5 jogadores para o campo de ataque, mais o Gerson nas costas e com muita movimentação. Então é legal você observar que no primeiro tempo o time teve um comportamento de marcar pressão, com movimentação do Michael, o Gerson mais aberto, e agora ele vai praticamente com uma linha de 5 no ataque. Arrascaeta balança para lá e para cá, em cima do Jadson, penteia. O uruguaio dá o passe para o Gerson, de primeira. Nesses passes de primeira, o Flamengo acha espaço para jogar. Olha só, o Wesley dominou o lateral da grande área, desistiu, traz para a canhota, não é o pé preferido. Ele volta, Danilo, Gerson, de letra, Luiz Araújo devolveu, Gerson, bate Alan em cima da marcação. Gerson dá o carrinho, Gilberto vai puxar o contra-ataque para o Juventude com o Enio. Gilberto pede na projeção. Ele domina, perde um pouquinho de tempo na transição. Volta com o Enio. Ele parte para cima da marcação, o Alan só cerca. Enio, o passe para o Giovani. Volta para marcar o Luiz Araújo, Giovani bateu pro gol. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Bolinha na tela, gol na rodada, o Fortaleza empata. Diogo Barbosa, Vitória e Fortaleza 1-1. O Santos segue batendo o Atlético por 2-0 aqui. 3 para o Flamengo, 0 para o Juventude, são as 3 partidas das 9h30. Amanhã, a Globo apresenta especial LED, Luz na Educação. Programa que premia iniciativas que promovem acesso ao conhecimento e oportunidades. É depois do BBB. Bola recuada para o goleiro Gustavo, ele sai jogando no corredor com o Davi Góes. Heraldo no departamento médico, abre espaço para o Davi Góes. Garoto da base do Juventude, hoje é titular. Enio. Gustavo. Marcos Paulo abre para jogar. Recebe do goleiro Gustavo. Temos em campo 2 goleiros pegadores de pênalti. É uma marca na carreira, tanto do Rossi como do Gustavo. Se atrapalha o Juventude na saída para o jogo, arremesso para o Flamengo. Tá aí o ex-goleiro do Criciúma. Pegou 6 pênaltis no Campeonato Brasileiro do ano passado. Quando jogava pelo Criciúma, um dos rebaixados. Danilo. Wesley. Recomeça o Flamengo. Léo Pereira estica na ponta. Tira de cabeça Felipinho. Giovani toca no meio com Mandaca para receber de volta. Tá aí o camisa 11. Bem Danilo, limpo, na moral, sem falta, desarma, toca no Luiz Araújo, tem campo para jogar o Flamengo no contra-ataque, Arrascaeta, o Plata pediu, Michael também, a bola pega na marcação, volta para o Luiz Araújo, a posse de bola ainda é do Flamengo, briga por ela o Wesley, protege, esconde a bola, toca atrás, Alan, volante, levanta a cabeça, rola de lado, Ayrton Lucas, solta na ponta, Michael vai para cima da marcação contra o Everton, balançou, toca por dentro, Arrascaeta de primeira, domina, toca o Flamengo, Alan, bola pro Plata, de cabeça também, Luiz Araújo, o Juventude não acha o Flamengo em campo, Wesley tá na lateral da grande área, toca curtinho pro Plata, ele ajeita para quem chega de trás, Gerson ameaçou bater, desistiu de letra, faz a finta, Wesley por dentro, toca na marcação, ganha Plata no pé de ferro. E vem na dividida. Quando não dá na técnica, tem que dar na força. Flamengo joga a bola. Wesley vem por dentro.
Recolheu de um pé para o outro, da direita para a esquerda, Arrascaeta dominou, abriu, atenção, Ayrton Lucas, ameaçou bater, cruzou para o Plata de cabeça, tira a defesa. Marcos Paulo rebate, ela cai no Michael. Flamengo segue vencendo 3-0, querendo mais, no apetite, com fome. Onde é que está o Flamengo, gente? Da intermediária ofensiva para frente, está espremendo o Juventude no campo de defesa. Pedro e Cebolinha. E daqui a pouco mexe para frente o técnico Felipe Luiz. Danilo. Bola tocada na ponta até o Wesley. Wesley cruza por baixo, passa na boca do gol. Everton tira em escanteio. Escanteio para o Flamengo bater. Um rolo compressor no jogo de hoje, o Flamengo. Os dois à disposição do técnico Felipe Luiz. Pedro pronto para entrar. E Cebolinha. Arrascaeta com o Ayrton Lucas. Aliás, com o Luiz Araújo. Bola cruzada, era para o Plata. Sobra com o Michael lá do outro lado. Gerson. Levantou a cabeça, rola no meio. Alan pisa, penteia. Pensa melhor jogada, toca no Wesley. Ele solta na ponta, tá aí o Michael. Da ponta, vem por dentro. Outro cara de velocidade que joga com a bola colada ao pé. Michael no meio. Arrascaeta dominou, bateu, que golaço! Gol dele, Arrascaeta pro Flamengo! Ele faz de um espacinho uma fazenda. Dominou com um pé, bateu com o outro rapidinho, sem tempo de reação para o goleiro Gustavo por outro ângulo. Olha o que ele faz. Michael por dentro, Arrascaeta. Dominou com a esquerda, girou com a direita. O goleiro não reage, a bola vem rápida, ele guarda. 1, 2, 3, 4 pro Flamengo. 2 passes para gol e um marcado. E Arrascaeta segue desfilando no Maracanã, apaixonando o coração do torcedor rubro-negro. Aqui no Maracanã e em todo o Brasil, Diego. Impressionante a velocidade, né, na finalização. Isso que diferencia, principalmente dentro da área. O que surpreende é a velocidade que você consegue tomar a decisão certa. Uma baita de uma jogada do Michael, que tem essa vantagem e virtude do 1 contra 1. Saiu da direita para dentro, né, dessa vez. Serviu muito bem. Mais um golaço. O Flamengo segue com a intensidade muito alta e com fome de gol. E Michael e Arrascaeta se despediram do jogo assim, com essa jogada do gol. O autor da assistência e o autor do 4º gol do Flamengo. Michael sai de campo com a número 30 para a entrada do número 11, Cebolinha. E o Arrascaeta sai com a número 10 para a entrada do número 9, Pedro. Detalhe que no Arrascaeta, depois do gol, ele fez um sinal de número 1 para cima e depois apontou para o Bruno Henrique, que estava exatamente apoiado na placa de publicidade atrás do gol, onde ele marcou o 4º do Flamengo nessa partida. Ana Thaís Arrascaeta sai, mas o Flamengo não deixa a gente falar, Ana. Segura, amiga. E vem o Flamengo de novo para o ataque. Cebolinha solta. Luiz Araújo, Pedro tá na grande área. A bola vem tocada muito atrás. Cebolinha perde tempo na transição. Toca no Ayrton Lucas. Flamengo de novo no ataque, trabalhando de pé em pé. Danilo. Gerson. É como se fosse uma grande roda de bobo. O Flamengo coloca para correr o Juventude de um lado para o outro. Tá aí o Cebolinha contra o Enio. Cebolinha queria obstrução, o árbitro mandou seguir. Arrascaeta vai embora com um gol, 2 passes para gol. Que noite para ele, Ana Thaís. Que jogadaça do Michael, né, pro gol do Arrascaeta, que começa o Campeonato Brasileiro, né, Guga, voando, brigando pela artilharia, muito consciente, fisicamente sobrando e com muita variação de jogo do Flamengo, né? É o que a gente fala. Pode ter dificuldade em um jogo, em vários jogos, mas o importante é você olhar no campo e ver o trabalho do treinador, que é o que a gente vê no trabalho do Felipe Luiz. 4-0 Flamengo. Vai liquidando o Juventude. Cebolinha contra o Enio. Vem pelo meio. Gerson. Abre os braços, solta curto. Alan. Quando o passe chega, o Arrascaeta já sabe o que vai fazer. Ele domina já driblando e bate rápido. Mata todo mundo. De surpresa. Wesley cruza de canhota. A bola fica viva na grande área ainda. Jadson tira. Enio.
Já perdeu, Ayrton Lucas. Dividiu, ganhou. Ayrton Lucas, Gerson, toca curto, Cebolinha, tenta infiltração, perde na bola dividida. Já rouba de volta o Flamengo. Flamengo não recua. Flamengo não corre para trás, fica plantado no campo de defesa do Juventude. Wesley cruza, tira Everton, já volta para o Flamengo. A segunda bola, o rebote quase sempre é do time rubro-negro. Wesley, tabela feita com o Danilo, vai para a linha de fundo. Escanteio para o Flamengo bater. Olha só, Fábio Matias, suando mais que pano de cuscuz. Guga. Tá afoito o treinador do Juventude. Fala comigo, Cordeiro. E faz a quarta alteração. A entrada do zagueiro Natan Felipe, camisa 36, no lugar do Davi Góes. Zagueiro contratado junto ao Grêmio, estreia hoje no Juventude. Sexto escanteio do Flamengo contra nenhum do Juventude. Luiz Araújo bateu na primeira trave e tira a defesa. Torcida do Flamengo feliz da vida. E olha que o Maracanã poderia estar lotado. Gente, a título de informação, quem não é sócio paga de 100 a 500 reais para ver o Flamengo jogar. Quem é sócio torcedor paga aí entre 25 reais para o plano mais alto, né? A 245. É uma bala. Mais um arremesso para o Flamengo. A gente entende, fazer futebol é caro. O elenco do Flamengo é o mais estelar da América, essa história toda. Agora, para o time mais popular, para a maior torcida do Brasil e que vinha enchendo o Maracanã, é algo que chama atenção. Alguns setores fechados pela baixa procura de ingresso, apesar do time ser líder e campeão carioca e campeão da Supercopa. Um timaço desse do Flamengo não pode jogar para menos de 30 mil aqui no Maracanã, né? Muito pelo contrário, a diretoria tem que reavaliar e tem que ter a humildade de entender que essa torcida tem que ver esse time jogar. Gilberto é lançado, ganha no ombro Wesley. Aí nós sabemos que no decorrer da temporada isso faz muita diferença, né, Guga? Então a temporada está se iniciando e naturalmente com o passar dos meses vai ficando cada vez mais disputado, difícil. E muitas vezes essa torcida presente, empurrando, encorajando o time, vai fazer toda a diferença. O futebol, gente, tem uma grande razão para qualquer segmento. Para quem joga, para quem dirige, para quem trabalha na comunicação. O público. O público é a razão de todo esse negócio. Nosso bom e velho Futebas. Danilo. Desce para o Flamengo no ataque, pede calma. A gente chama atenção, né? O ímpeto do Flamengo é para mais e mais, é recuperar a posse de bola. 16 minutos numa maratona. Será que o Flamengo vai dar uma oxigenada? Será? Plata para o Cebolinha. Quem entra quer jogo. Cebolinha tenta a inversão, bola muito forte para o Luiz Araújo. Mas, Guga, nós vemos, concordo como você fala, um elenco cheio de estrelas, na minha opinião, o elenco mais forte aí da América Latina. O que você precisa é usar esses jogadores, sabe? Então não é nem uma questão de revezar, é utilizar, ter alternativas, características diferentes dentro do time. Então se você começa com Luiz Araújo aberto, se você começa com Cebolinha, o Michael, enfim, não é questão nem de ser você. Ó o Pedro pro Luiz Araújo, bateu prensado. Pedro num bom passo pro Luiz Araújo, tá aí, pouco a pouco ganhando os movimentos, a confiança. Pedro, é meu primeiro jogo, tem um aninho, me dá sua camisa. Tá feito o pedido. Aí, lindeza. E o Coelhinho junto. É, domingão. Ele vem aí distribuindo chocolate. E o Pedro distribuindo esse passe. Quase deu pro Luiz Araújo. Ele perdeu o pé de apoio. Olha só como o pé direito dele escorrega. Quando ele vinha para bater de primeira, ele acaba na sequência se chocando com o jogador do Juventude. Vamos ficar atento no que acontece ali para os dois. Futebol na Globo, aqui é emoção. A Natura foi buscar nos campos da Bulgária a inédita e rara rosa alba de Conário. Novo Natura Aura Alba. Que choque, hein? Foi sem querer, acidente de trabalho, mas em alta velocidade, ao perder o pé de apoio, Luiz Araújo foi de encontro ao Abner. Vamos torcer pela recuperação dos dois. A Magnética vai fazendo a sua festa aqui no Maracanã. Quem veio tá curtindo.
Gente, olha só, lançamos uma enquete, né? Logo no primeiro tempo. Como seu time tem jogado melhor? Em casa, como visitante, ou é imprevisível? Como mandante. Repito, Juventude é o melhor mandante do Brasil entre os times da Série A. 7 jogos, 7 vitórias no Alfredo Jaconi. E o Flamengo está vencendo a primeira. Mesmo o Flamengo largando, fazendo 6 pontos em 2 jogos fora de casa, vai vencendo só a primeira. A galera misturada aí para rubro-negros e torcedores do Papo elegem a força da casa como a principal para o Campeonato Brasileiro. Detalhe aqui do banco do Flamengo, Guga. O Felipe Luiz chegou para o Thiago Heller, que é o preparador de goleiros do Flamengo, e pediu para ele ir lá em direção aos reservas que estavam aquecendo. Ele foi em direção ao Bruno Henrique, conversou com o Bruno Henrique e voltou fazendo um sinal de positivo para o Felipe Luiz. Entendendo os gestos, parece que o Felipe Luiz quer que o Bruno Henrique entre e o Bruno Henrique disse que está ok para entrar. Bruno Henrique à disposição do técnico Felipe Luiz. Ainda não se pronunciou oficialmente sobre o indiciamento da Polícia Federal, oficialmente sobre o assunto, né? Enio toca no meio. Danilo. Léo Pereira. Bola para o Rossi. Flamengo troca passes na defesa. Daqui a pouquinho, Cordeiro, você pode atualizar a situação do Enio, envolvido também numa acusação de estelionato também por fraude. Pode ser agora, amigo. Pois é, o Enio é investigado por uma suposta manipulação em apostas esportivas em função de um volume incomum de apostas depois que ele recebeu um cartão amarelo na estreia do Juventude no Campeonato Brasileiro no jogo contra o Vitória no Alfredo Jaconi. O Enio conversou com a direção do Juventude, com a comissão técnica. Num primeiro momento chegou a ser afastado pelo clube, mas depois dessas explicações foi reintegrado. Hoje já é a segunda partida dele depois que o caso veio à tona há cerca de 10 dias. Guga. O jogo está parado no Maracanã. 20 minutos, tem muita coisa para acontecer. O Flamengo fez 3 no primeiro tempo, já fez mais 1 na segunda etapa, vai vencendo por 4-0. Felipinho. E olha, o Juventude vendeu muito caro a semifinal do Campeonato Gaúcho. Passou o Grêmio para fazer o Grenal, o Internacional campeão estadual. Mas o Juventude é um time que traz estabilidade e prestígio ao seu treinador até aqui na temporada. Apesar da queda precoce na Copa do Brasil, semifinalista do Campeonato Estadual e uma arrancada na Série A passada para se manter da primeira divisão de 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, que mantém o time na elite. Gerson, um tapa para o Wesley, cobertura bem feita da defesa. Wesley aperta na marcação. Juventude tenta construir por baixo. Bola esticada para o Gilberto. Léo Pereira se antecipa. Toca no balão de cabeça. O volante faz o Cebolinha jogar. Está precisando readquirir a melhor forma técnica. Cebolinha já fez um gol importante no Campeonato Estadual contra o Vasco aqui no Maracanã. Tem oscilado, tem vindo mais do banco de reservas. A inversão do Alan na medida para o Wesley. A marcação está distante. O Wesley pode pensar a melhor jogada. Traz para a canhota. Tentou cavar para o Pedro. Tira a defesa. Jadson toca curto até o Mandaca. O Wesley já volta. Muita força o lateral do Flamengo na recomposição. Ataca e volta rápido para marcar. A torcida gosta. O Guga, o Flamengo vence por 4-0, né? O Juventude não tem uma grande jornada, então a gente consegue observar algumas coisas que o Felipe vai tentando fazer no time, né? Ele começa jogando com Plata de centroavante, o Gerson se movimentando pelo lado direito, depois ele muda com a entrada do Luiz Araújo, coloca 5 atacantes para jogar, né? Para se movimentar ali na última linha. Agora ele vem com 3 atacantes, com o Pedro como centroavante, com mais movimentação dos jogadores que atuam do lado dele. E é isso que a gente espera do Flamengo quando o time tá bem, goleando, tem que colocar volume, tem que ir testando opções, porque tem uma maratona de jogos pela frente, é começo de Campeonato Brasileiro, embora não seja começo de temporada, então é importante observar também essas movimentações que o Felipe Luiz vai fazendo nesse bom elenco. O Mandaca está indo embora, o ex-jogador do Corinthians sentiu algo, Cordeiro? Não, decisão do técnico mesmo, a entrada do Jean Carlos Experiente, camisa número 20, é um dos artilheiros do Juventude na temporada, tem 3 gols o Jean Carlos. Mas como a Ana estava falando, eu acredito que o Flamengo não ganha, além de ganhar nas opções, vai lá, Cebolinha.
De frente para o Everton, traz para a linha de fundo, não cruza, finta de letra, toca atrás. Ayrton Lucas para o Plata, Plata domina, desistiu da tabela, preferiu passo um pouquinho mais atrás para o Léo Pereira. Danilo, daqui a pouquinho quero ouvir o Diego Ribas, está 4-0 para o Flamengo. Aí o Wesley solta para o Luiz Araújo, são 2 na marcação contra ele. Tá em jogo, saiu não. Bola dividida. Fica com o Juventude. O Gerson volta para dar o carrinho. Desarmou na bola. Alan. Bola tocada lá no alto com o Ayrton Lucas. Cebolinha contra o Everton. O Liso deu tapa, escapou. O Cebolinha achou o ângulo, bateu sobre o gol. Palmas, o professor gostou. Fala, Diego. É isso, porque eu acho que o Felipe tem feito isso muito bem, que é o desafio do treinador que assume uma equipe com um elenco como tem o Flamengo, conseguir aproveitar todos. Ele não só ganha na imprevisibilidade de colocar jogadores diferentes, porque o Cebolinha lá aberto é diferente do Bruno Henrique, que é diferente do Luiz Araújo, com o Gerson aqui aberto na direita. Então você ganha, se torna cada vez mais imprevisível e principalmente, Gugu, ele ganha na confiança de cada um, porque os jogadores se sentindo importantes dentro desse elenco, fica cada vez mais fácil dele utilizar isso e sempre que precisar o jogador está pronto. 25 minutos, vem Flamengo com Ayrton Lucas. Cebolinha, a drible ele vai tentando reconquistar a confiança, toca no Luiz Araújo. Flamengo circula a bola de pé em pé. Léo Pereira, Danilo levanta a cabeça com muita tranquilidade, o Flamengo joga. Wesley cruzou o Pedro! 7 meses depois, gol das boas-vindas, Pedro, artilheiro do Flamengo! Maracanã de pé, o Maracanã abraça, carrega Pedro no colo, ele entra para fazer o dele, de cabeça, Wesley na medida, para o centroavante recuperado da lesão, ligamento cruzado, meses duros no departamento médico, na fisioterapia, em casa esperando os companheiros, assistindo a todos trabalhar. Ele espera pela vez dele, minuto a minuto vai ganhando confiança, castiga, bola para o fundo do gol, a reverência é toda da torcida do Flamengo para ele. Pedro, Ana Thaís, um gol para levantar o Maracanã, 5 para o Flamengo. O Flamengo bate com a mão cheia, 0 para o Juventude. É legal ver o Pedro voltar a marcar gol, né, Guga? A gente fala tanto de centroavante, tanto que ele fez falta, não só para o Flamengo, mas também para a seleção brasileira. Aparece agora até distante do gol, né? Não tinha muita marcação, ótimo cruzamento do Wesley, cabeceou muito forte. O Gustavo ali, acho que nem se tivesse melhor posicionado conseguia fazer a defesa. O Pedro foi feliz na finalização, estava atento no lance, que o Gustavo, o goleiro, não estava. Cartão para o Wesley por essa falta. Ele segue agradecendo o Diego sobre o que você dizia. Ganhar um elenco todo, colocando todo mundo para jogar, deixando todo mundo à disposição, competindo pela posição. E quem ganha é o Flamengo. Quem ganha é o Flamengo. E maravilhoso ver os jogadores, né? Cada um com a sua maneira de ser, com a sua técnica, com o seu perfil, beneficiando o time, né? Então tá de parabéns o Flamengo, tá de parabéns o Felipe. E é bom demais ver o Pedro marcar. Acho que a turma, a galera fazendo a festa. Bonito demais. O Pedro mereceu. Vem aí. E o bicho vai pegar, ouça! Esse é um grito clássico dos anos 90, quando o Romário jogava pelo Flamengo, né? Era Romário, vem aí, o bicho vai pegar. Torcedor do Flamengo pega Pedro de volta no colo no Maracanã, no primeiro gol dele da retomada. Um cara que sempre trabalhou em silêncio. Campeoníssimo. Que somou várias e várias artilharias ao longo dos mais diferentes campeonatos. Segunda importante lesão de joelho na carreira dele. Jogador de Copa do Mundo. É um reforço. É como se o Flamengo tivesse ido ao mercado para trazer para 2025 um grande atleta. Agora à disposição de volta de Felipe Luiz. Bruno Henrique vem aí. Bruno Henrique vem também.
O Guga, deixa eu trazer um relato sobre a recuperação do Pedro, essa recuperação de 7 meses. Todos que acompanharam de perto ficaram muito impressionados com a dedicação dele, que além de cumprir os protocolos do departamento médico do clube, tinha também um acompanhamento pessoal no tempo dele em casa, com uma equipe que ele mesmo contratou, muito dedicado para voltar da melhor forma possível. E um outro relato, Pedro é muito admirado pelos principais artilheiros do futebol brasileiro. Nesse domingo no Esporte Espetacular a gente fez uma reportagem em que outros artilheiros, o Yuri Alberto, o Luciano e o Verratti, por exemplo, citavam o Pedro como uma grande referência da posição atuando no futebol brasileiro. Sujeito reto, trabalhador, que trabalha em silêncio, que não enche a paciência das comissões técnicas. Diego, você está aqui, inclusive, para dividir a sua experiência, tudo que você conhece do comportamento, do profissionalismo, muito além da qualidade técnica que o Brasil conhece. Deixa eu só ver esse ataque, Giovani. Desarmado pelo Luiz Araújo. Ataca o Flamengo, tá aí ele com a bola. Pedro. Finta de letra, valoriza a posse, obstrução, fala, amigo. Não, Pedro realmente é esse cara que todos gostam, né? É um apaixonado pelo gol, então tá sempre em busca disso, aprimorando, humildade. Então é um cara que realmente é admirado, é querido por todos, carrega um talento único, né? De fazer assim o gol de uma forma que parece fácil. Finaliza bem por cima, perna direita, perna esquerda, serve bem os companheiros. Então é realmente um atacante que em breve estará de volta aí à seleção brasileira e que vai ajudar não só o Flamengo, mas a nossa seleção também. Ayrton Lucas, marcado pelo Enio. Daqui a pouquinho a gente vai lançar os candidatos a craque do jogo. Os comentaristas estão aqui quebrando a cabeça. E você vota ge.globo/craque. Logo mais as opções para você na tela. Chegamos a 30 minutos. É o segundo tempo. Flamengo líder do campeonato. Amplia sua artilharia. Sofreu muito pouco ou quase nada contra o Juventude. Gerson. Para você que está chegando agora, tá 11 contra 11, tá, gente? Quer dizer, o Flamengo tá jogando mesmo, fazendo valer a sua diferença técnica para a equipe de Caxias. Alan pro Pedro, Pedro de primeira, era pro Plata. Ayrton Lucas desarma. Evita a saída, toca no meio. Bola atravessada do Gerson. Dominou de letra, Wesley faz a festa da galera. Flamengo joga a bola, esmaga o Juventude, dá show. E o torcedor rubro-negro feliz da vida. Léo Pereira com o Danilo. Flamengo de novo com todos os jogadores, à exceção, é claro, do Rossi no campo de ataque. Guga, e que início de temporada faz o Léo Pereira também, né? Se vale pro Arrasca que nós falamos lá atrás, de estar se reinventando, cada ano melhor, o Léo a mesma forma. Tem jogado muita bola, firme, fisicamente muito bem. Excelente ano e momento do Léo também. Tem gol na rodada, deixa eu ver o Pedro, tabela curta, Luiz Araújo. Traz pra linha de fundo, desiste. Toca no Gerson. Perna boa, Gerson. Cruzou. Pedro dominou. A bola escapuliu um pouquinho. Perdeu o contato com ela. Fica com o Flamengo ainda. Vai pra finta, Pedro. Ameaçou o elástico. Vai pro chão e é pênalti! O que é a confiança? Meteu um gol. Ele errou o domínio. Ficou com ela. Contra 2. Rabiscou. Vai pro chão. Matheus dançando a pênalti. Ele errou o elástico, ainda assim ficou com ela. E tomou o sanduíche. Giovani e Felipinho para fazer o pênalti no Pedro. Tá aí. Jogada trabalhada pelo centroavante do Flamengo, que tem a chance de fazer o sexto. Quem será que vem? A câmera vai buscar o Pedro. O torcedor do Flamengo faz a festa no Maracanã. Arrascaeta, 2 passes e um gol. Pedro voltando 7 meses depois, deixa o dele também. Danilo, torcedor confesso do Flamengo, enlouqueceu no toque de cabeça. O Pulgar abriu o placar. Quantas opções para craque do jogo.
Tô nem aí, tô lavando as mãos. Isso aí é pro Diego Ribas e pra Ana Thaís. Daqui a pouquinho eles escolhem e a gente só lança pro público votar. Ó, Golcan. Será que vem o Gerson? A bola tá com o capitão do Flamengo. Bom, a gente trouxe a informação há pouco. É um jogo que marca, entre tantas credenciais, o encontro de dois grandes pegadores de pênalti. Rossi de um lado, Gustavo do outro. O Gustavo sofrendo, já tomou 5 gols e mexe o Flamengo. Vamos ver a reação do torcedor do Flamengo com a entrada de Bruno Henrique e a saída do Plata, que também fez um bonito gol. Ovacionado também o Bruno Henrique. Plata vai embora, Bruno Henrique entra no time do Flamengo. É Bruno Henrique, ouçam. Torcedor do Flamengo abraça Bruno Henrique. Pedro respira. O primeiro após a retomada, ele já guardou de cabeça. Flamengo pode fazer o sexto. 35 minutos. Segundo tempo. É o Pedro, a bola, o goleiro Gustavo e o gol. Trilou o apito, você ouviu na Globo. Pedro partiu pra bola, bateu, defendeu, o goleiro, voltou Pedro! Gol de novo dele pro Flamengo! Quando não dá na técnica, manda o torcedor do Flamengo historicamente. Tem que dar na força de vontade. Gustavo pegou, fez a parte dele. Ela ficou viva no rebote. O goleiro tá na bronca. Ninguém para me ajudar. O Pedro insistiu. Partiu no carrinho para fazer o sexto do Flamengo no jogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segundo do Pedro. Flamengo vence o Juventude 6-0. Diego Ribas. O Gustavo foi bem. Pedro esperou ali, ficou olhando a movimentação dele. Ele saiu na hora, pegou, mas Pedro, oportunista, estava ligado, poucos minutos em campo, volta a marcar, 2 gols. Realmente uma volta aí extraordinária. O Pedro vem aí e o bicho vai pegar. Torcedor do Flamengo mais uma vez abraça o Pedro. Futebol na Globo, aqui é emoção. Linguiça, hambúrguer, é perdigão na brasa. Vai, manda brasa, vem, vai, manda brasa. Gente, Mateuzinho fez pro Vitória. Sai mais um gol na rodada e olha só. Se esse aí acertar, não. Merece uma camisa de um dos craques do Flamengo, não merece não, Ana Thaís? É possível, Guga. A gente precisa do VAR. Ele trouxe a caneta e pintou depois. Eu vou pedir a Mega Sena pra ele. Do VAR. Se ele acertar, eu peço a Mega Sena pra ele. Eu quero a imagem do nosso VAR. Tá 6-0. Cravou ainda não. 37 minutos do segundo tempo. Agora, Guga, eu não vou arriscar falar sobre o percentual de gordura do Pedro, mas ele está visivelmente bem mais forte, né? Essa arrancada agora, depois da cobrança de pênalti que ele acaba errando, fica muito claro isso, né? Como ele consegue disparar e chegar muito rápido para a finalização, para pegar o rebote. Na jogada do outro gol também, né? Ele aparece com muita força no cabeceio, ele está até distante do gol e consegue cabecear muito forte. Acho que esse trabalho de recuperação pós-lesão aí deixou o Pedro mais forte, que eu acho que é o up que falta também para ele se tornar ainda mais um centroavante ainda mais forte para arrastar zagueiro aqui no futebol brasileiro. Brasileirão, domingo, tem mais. São Paulo e Santos, tem Atlético e Botafogo. A Globo conta tudo isso para você a partir das 3h30. Thiago Minha Joia comanda o Bora pro Jogo, esquentando os tamborins. Vamos juntos para mais uma rodada do Brasileirão no domingo. Luiz Araújo toca pro Gerson. Bola aberta com Wesley. Pedro
Domina, gira, enfia para o Wesley. Filipinho protege, é só tiro de meta para o Juventude bater. Abril marca 60 anos da TV Globo. Um mês tão importante para todos nós. Dia 27 para as duas maiores torcidas do Brasil. Luiz Roberto vai trazer as emoções de Flamengo e Corinthians aqui do Maracanã. A gente abre os trabalhos a partir das 3h10 com bora pro jogo. E tem show do Belo. Canta uma do Belo aí para mim, Ana Thaís. Farol das Estrelas, pode ser? Vamos lá. Não vou cantar, não. Vou poupar o nosso telespectador dessa minha voz aqui. Então a gente espera dia 27 para ver o Belo no show que abre a transmissão. Memórias do arquivo da Globo. É impressão minha ou a torcida ficou na bronca com o público divulgado aqui no Maracanã, Correge? Ficou assim, vai o público presente, 31.441 torcedores. Pouco mais de 31 mil torcedores no Maracanã. O torcedor segue na bronca com a política do preço de ingressos da diretoria do Flamengo. E a votação do craque do jogo. Reloginho marcando 39, está na hora de votar. Gerson, capitão da equipe. Arrascaeta, 2 passes para gol e 1 marcado. Ou Pedro, na retomada, 7 meses depois, fazendo 2 gols. Tá aí. ge.globo/craque. Daqui a pouquinho a gente manda para o ar o vencedor, o craque do jogo. Danilo, com a perna esquerda, tira lá para frente. É só início do campeonato, mas desnecessário até. E ó o toque para trás, Pedro. Sai mal a defesa, Abner falhou. Ele se recupera. 6-0 para o Flamengo e o Juventude facilitando. Jadson. Toca para o Everton. Ayrton Lucas vem para a pressão. Bola solta com o Enio. Enio balança contra o Wesley. Jean Carlos. Léo Pereira intercepta. Wesley. Léo Pereira sai jogando na grande área com Ayrton Lucas. Marcado pelo Gilberto. Ele escapa, toma falta e vem cartão para o centroavante do Juventude, voltando de contusão também. Amarelado o Gilberto. Bom, na próxima rodada repetido, Flamengo sábado 6h30 pega o Vasco, o Juventude domingo às 11 da manhã pega o Mirassol. Flamengo ainda na terça-feira nessa super maratona vai à altitude de Quito pegar a LDU pela Libertadores. Guga, só para retificar aqui, 31.445 público exato presente, tá? 4 a mais do que eu disse. Lucas Gutierrez, Paulo Nunes, está chegando a hora, segue o jogo com toda a rodada sendo passada limpo. Com a nossa super dupla logo após o apito final. Segue o jogo na tela da Globo ao vivo. A Vila Belmiro segue 2 para o Santos, 0 para a equipe do Atlético. Implacável Flamengo. Logo cedo fez o primeiro, seguiu jogando, enfia 6 e quer mais. Cebolinha, linha de fundo para ele, porta fechada, desiste. Toca para Ayrton Lucas. Cebolinha, vem rabiscando pelo meio. Léo Pereira. Faz boa temporada, Léo Pereira, falou há pouco Diego Ribas. Bem no jogo de hoje também. Gerson toma falta. Não perdeu a viagem o Jean Carlos. Luiz Araújo. Bola no Wesley. Luiz Araújo. Danilo com Alan. Cebolinha. Bruno Henrique. Bola tocada atrás, Ayrton Lucas para o Cebolinha. Levantou a cabeça, Cebolinha cavou para o Pedro, tira mais ou menos a marcação. Fica com ela, Gustavo. Vai com as mãos no alto. Leva vantagem o goleiro do Juventude. Ô Guga, você falava do Gustavo nos tempos de Criciúma e ele pegou um pênalti pelo Criciúma do Pedro no jogo contra o Flamengo, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Só nesse ano já foram 3, amigo. Quer dizer, 4 agora com o Pedro, né? Se a gente levar em conta que o Pedro só marcou no rebote. Ele já tinha pegado contra São José e Grêmio. É um baita pegador de pênalti.
Tá bufando o goleiro. Que goleiro, né? Não sofre ao tomar 6 gols num jogo. Guga. Rodrigo. O Juventude não levava 6-0 em uma partida desde 2019, quartas de final do Campeonato Gaúcho, perdeu por esse placar em casa para o Grêmio. Danilo com Gerson, Gerson de primeira para o Luiz Araújo. Luiz Araújo vai encarar a marcação, ele também gosta da jogada individual, bateu mal. Futebol na Globo, aqui é emoção. Ah, o torcedor brasileiro. Sabe onde essa galera se encontra? Na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Do primeiro ao último minuto, Flamengo sobrou no jogo, Diego Ribas, 44. Sobrou no jogo, com variações, diferentes formas, né, de chegar até o gol adversário. Uma intensidade altíssima, realmente muito bem organizado. Então, uma grande noite do Flamengo aqui, 6-0, que dá ainda mais confiança para diferentes jogadores. Pedro volta com tudo, era o que faltava, né? Talvez, se faltava alguma coisa, ter um centroavante como ele com essa presença. Então, excelente jogo, excelente noite. Matheus Candançan apita pela última vez. A torcida do Flamengo aplaude de pé. Atuação de gala. 6-0. O Flamengo faz valer a sua superioridade técnica, o seu mando, vence pela primeira vez em casa no Campeonato Brasileiro, resgata Pedro com 2 gols. Plata, que não marcava há 12 jogos, também faz o dele. Arrascaeta segue para frente, para o alto, aprumado fisicamente, com 2 passes para gol e 1 gol marcado. Quer dizer, são muitos personagens na vitória do Flamengo por 6-0, sem falar da Magnética, que vem em pouco mais de 31 mil torcedores. Aquém do que ela costuma fazer, na bronca com a política do preço de ingressos da diretoria. Mas quem veio se divertiu. Quem curtiu na tela da Globo. Torcedor do Flamengo em todo o Brasil também vai dormir de barriga cheia, cheio de orgulho. Quero saber quem é o craque do jogo eleito pelo nosso público na tela. Pedro, 61% dos votos, carregado pelo torcedor do Flamengo. 2 gols importantíssimos depois de longos 7 meses após a cirurgia. O craque da galera, o craque do jogo, tá aí na tela o Pedro. Difícil a escolha para o público hoje, hein, Ana? Todo mundo jogou bem, né, Guga? Da defesa, acho que a gente só não falou do Rossi, né, que também não foi exigido. Partidaça do Flamengo, acho que foi bom para um time que está priorizando o Campeonato Brasileiro mesclar e ainda assim conseguir fazer esse grande jogo. Vamos às entrevistas. Marcelo Correia e Rodrigo Cordeiro. Começamos com Juventude, o atacante Giovani está por aqui para falar sobre por onde passa essa derrota do Juventude por 6-0 no Maracanã e o impacto, Giovani, para a sequência da competição. No domingo, o Juventude recebe o Mirassol, que hoje goleou. Cara, não tem nem o que falar sobre essa partida. É levantar a cabeça, pensar no Mirassol agora, que temos um confronto difícil dentro de casa. E levantar a cabeça, cara. Levantar a cabeça, trabalhar e buscar a vitória em casa contra a equipe do Mirassol. Tá certo. Tá aí o atacante Giovani do Juventude, o Régio. Já tô aqui com o Pedro, eleito pelo público da Globo, o craque do jogo, com apenas 33 minutos em campo, 61% dos votos para você por causa dos 2 gols. Eu quero que você me diga o seguinte, Pedro, qual é a sensação mais intensa? A alegria do primeiro gol ou depois extravasar ali que você perde o pênalti quando o carrinho consegue fazer o segundo gol? Sem dúvida nenhuma. Uma alegria enorme poder voltar a marcar aqui no Maracanã, voltar a marcar depois de muito tempo longe dos gramados. Claro que ainda estou buscando o meu melhor ritmo fisicamente, mas hoje foi uma noite muito feliz. Só tenho que agradecer a Deus pela recuperação, como foi o processo. Tempo longo, mas com muita esperança de voltar bem, voltar forte. E graças a Deus eu voltei muito bem e só tenho que agradecer a Deus que me deu força nesse momento, aos companheiros, a todos que fizeram parte desse processo longo. Então eu estou muito feliz, uma noite que sem dúvida vai ficar marcado para mim e para minha família. Pedro, a nossa equipe notou que a cabeçada saiu com muita força.
Uma força até nova. Você trabalhou fisicamente para ter mais força nessa volta, depois de uma segunda lesão tão importante? Acredito que nesse tempo longo eu trabalhei de tudo, né? Muito tempo na academia no início. No início não, durante muito tempo aí dessa recuperação. Depois a parte da transição física também. Parte tática, técnica também. A parte técnica eu priorizei muito também para esse retorno. Então fico feliz de voltar a marcar. Como eu falei, é claro que eu estou buscando ainda o meu melhor nível e sem dúvida vai voltar rápido porque tenho trabalhado para isso e os companheiros, toda a preparação física muito, muito boa e tem me dado total apoio para eu voltar ao meu melhor físico. Obrigado, Pedro. Parabéns pelos 2 gols na partida. Portanto, 33 minutos, 2 gols. Bom aproveitamento, hein, Guga? Excelente. Para quem precisa resgatar confiança, né? Para quem está voltando nesse longo período de lesão. A gente está recuperando, a própria Ana Thaís falou, né, da força, da velocidade. Quer dizer, joelho recuperado e ele em ótima forma, tanto de cabeça como nesse carrinho, acreditando para fazer os 2 gols. Tá bem entregue, Diego Ribas? O craque da galera, o craque do jogo? Bem entregue. Eu acho que vai além desse jogo, dos gols, que realmente 30 minutos, 2 gols, uma excelente participação. Mas essa recuperação, a mentalidade que ele teve, tudo que ele fez, é muito difícil superar uma lesão como ele superou. Então, está de volta hoje, marcar, mais que merecido. Mais do que a força em campo, Ana, tem a força mental, né? Sim. Porque você imagina o sufoco de um atleta profissional, de ver os caras ali trabalhando do seu lado, e você, né, no fortalecimento, sem falar do tempo pós-cirurgia, parado em casa, ou enfim, impotente, né? Peão tem que ter mesmo cabeça no lugar para esperar e ir um dia por vez. Mas eu também não esperava nada diferente do Pedro, né? Ele é esse jogador concentrado, focado, ele é um atleta de alto rendimento. Ele sofre a lesão no momento que ele estava com a seleção brasileira, né? Servindo com a camisa 9 da seleção brasileira, né? Na história. Então, assim, é importante a gente olhar esse tipo de jogador, porque é o jogador que valoriza o nosso campeonato. E muito forte. Eu acho que a gente vai ver ainda um Pedro ainda num auge que a gente não viu no futebol brasileiro. A seleção precisa dele? Mas muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Ele e o Gerson, né? Gerson, hoje, pra mim, também teve uma grande atuação, jogando em 2, 3 funções. Acelera muito o jogo, ele tá num outro nível físico também. Um jogaço do Flamengo e um jogaço individual desses atletas. Né? Uma posição carente, de uma maneira geral, o centroavante? Sim, definitivamente. Hoje, né, essa referência, e como eu disse ali na transmissão, uma referência que tem... recursos, né, diferentes. Então faz gol de cabeça com a direita, com a esquerda, serve bem os companheiros, é inteligente, né, para entender os jogadores que estão ao seu redor. Então definitivamente o Pedro é muito importante. Quantos personagens, hein? A Arrascaeta segue na batida dele, né, com o campo como líder, ou começou a rodada, né, como líder do campeonato, com o melhor ataque, com a maior posse de bola, o time que mais troca passes, empatado com o Palmeiras, 10 pontos para cada, e uma vitória importante, né, gente? Porque se saldo de gol é o segundo critério de desempate após vitória, o Flamengo fez o que se espera dele contra um adversário mais frágil, como foi o Juventude hoje aqui. Mas o Juventude começou a rodada na 4ª posição, hein? Lembremos. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Ceará, RB Bragantino e Vasco, os 6 melhores do pelotão de elite, o grupo da Libertadores. Grêmio, Bahia, Atlético, que início do Atlético, hein? O Atlético é tido como candidato a título como Flamengo e Palmeiras, que estão lá na outra ponta, na ponta de cima. Sport, os últimos colocados na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A título de informação, segue bola rolando para Santos 2, Atlético 0. Neymar se machucou ainda no primeiro tempo, infelizmente. Vamos aos gols aqui do nosso jogo. Não percam de vista, né, os gols, a conta matemática do jogo. Eric Pulgar de cabeça. O Gerson espetando essa bola para o Plata na saída do goleiro, espetando 2-0 para o Flamengo. Tudo isso no primeiro tempo. O Flamengo foi pro intervalo. Segundo gol, né? Foi bonito, né? Foi. Jogada toda construída. Né? Muita liberdade para o Danilo cabecear também a queima-roupa contra o Gustavo. Isso mesmo. Erros de organização em alguns momentos e outros de concentração, como nós falamos, né? De atenção. Esse gol do Danilo foi isso. Ele não tem nada a ver, fez um golaço, volta também e volta muito bem, Danilo.
E o Arrascaeta que domina de esquerda Isso já é bateu, diferente. Você viu né? que ele, quando ele vai dar o passo, ele já chuta. Então é 1 milésimo de segundo que pega até o Gustavo desprevenido na hora de finalizar. A maioria dos jogadores ali daria mais um passo, ajeitava o corpo e chutava. O próximo passo dele já é chutando. Então isso faz toda a diferença. Sofre o pênalti e bate, né? Pois é. Já tinha feito de cabeça, sofreu o pênalti e bateu. Para ganhar confiança mesmo, imagino, né, Diego? Ele não deve, até pelas condições de estar voltando, ele não deve estar na lista dos principais batedores, porque nem à disposição estava. Isso tudo eu estou falando como interpretação. Mas o Gerson, como capitão, deve ter dado a bola para ele seguir ganhando confiança, é isso? Com certeza. Ele já bateu algumas vezes, né, o Pedro, mas o atacante, ele vive de gol, ele precisa do gol, especialmente quando está voltando, mesmo que não esteja na forma física ideal, o gol, ele antecipa essa forma física ideal de alguma forma, né? Porque sabemos que a confiança faz toda a diferença. Então, fazer os 2 gols, bater o pênalti ali, o placar do jeito que estava, tinha acabado de marcar, sofreu o pênalti, então faz todo sentido o Pedro realmente ser o batedor. Achei curiosa a entrevista para o Marcelo Corregi, quando ele perguntou, pô, o pessoal da cabine achou você mais forte e tal. Ele, o quê? Eu tive tempo para fazer tudo, né? Números do jogo, Ana, olha só, 62% de posse de bola, é a média do Flamengo no campeonato. Sim. 18 finalizações a 4, quer dizer... 8 no alvo, Guga. Pois é. Amassou. E fez 6 gols. A eficiência do Flamengo, se acertou o alvo 8 vezes e guardou os 6 gols, também chama atenção. E outro número que chama atenção é o número de desarme, né? Porque mesmo com mais posse de bola, o time tá atento o tempo inteiro para retomar a bola quando perde, se é que perde, né? A gente falou isso no começo da transmissão. O que vai ser o diferencial do Flamengo? Pegar a posse de bola e transformar em situação de gol. E foi o que aconteceu hoje. A gente viu o Flamengo jogando de 4 formas hoje aqui, né? Contra um adversário fragilizado, não importa, você tem que passar o carro e foi o que o Flamengo fez. O Felipe Luiz conseguiu colocar vários jogadores atuando em várias formas diferentes. Acho que tem um pouco aí de amostragem para o que o Flamengo vai apresentar agora nessa maratona que vem pela frente. No último jogo contra o Central Córdoba, o Flamengo criou muito e não conseguiu vazar. Então, meio que para dar um bico nessa insegurança, é importante encher a rede de gols para falar, não, seguimos criando. E tá tudo bem, foi de repente uma noite ruim. Definitivamente, Guga, mas não é um grande problema esse. Tudo bem, tem que ajustar, se tratando de uma equipe como o Flamengo, mas se você não está sofrendo defensivamente e está criando oportunidades, é questão de tempo para esses jogadores ajustarem. Foi o que aconteceu no dia de hoje e a tendência é que aconteça nas próximas partidas. Daqui a pouquinho segue o jogo, hein? Lucas Gutierrez e Paulo Nunes. Gente, no Maracanã, você viu na Globo. Olha só. Um momento marcante para mim no esporte foi na maravilhosa Olímpico. Eu vi a partida. Isso foi muito emocionante. A partir das 3h10, um super pré-jogo, o Thiago Medeiros abrindo os trabalhos para todo o Brasil, para as 2 maiores torcidas. Luiz Roberto vai dar o recado. Flamengo e Corinthians, dia 27 de abril, marcando, repito, 60 anos da TV Globo. E com todo o nosso SEDOC, né, que é o nosso arquivo, com muitas histórias contadas ao longo de todos esses 60 anos no esporte da Globo, com todo o nosso timaço. Maracanã vai já às escuras, né, abrindo as portas para a saída do público, um pouco mais de 31 mil torcedores. Tá feliz da vida o torcedor do Flamengo, líder do campeonato, melhor ataque. O time gastou a bola, jogou com muita aplicação do primeiro ao último minuto, fez 6 gols e encantou a torcida rubro-negra aqui no Maracanã e em todo o Brasil. Bom, vem aí o Segue o Jogo como prometido. Futebol na Globo, aqui é emoção.